Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Minhas garotas em DXD, capítulo 141. Depois que todos ficaram um pouco mais calmos por causa da revelação, todos estavam sentados ao redor de uma mesa enquanto algumas meninas preparavam o jantar. Office estava sentada no colo de Tatsuya enquanto encarava Ruya sentada na frente dela, olhando continuamente uma para a outra. As outras garotas que não estavam cozinhando no momento ficaram um pouco tensas, pois pensaram que os dois deuses dragões poderiam de repente atacar um ao outro e estavam esperando que isso não acontecesse. Afinal, quem gostaria de ser pego no meio da luta dos deuses dragões? Tatsuya, que percebeu a atmosfera tensa ao seu redor, acariciou o cabelo de Office para chamar sua atenção. Office então olhou para cima para olhar o rosto de Tatsuya. Tatsuya olhou de volta para ela e perguntou, você não deveria falar assim com ela, os outros estão ficando tensos por causa da tensão entre vocês dois. Office então virou a cabeça e olhou para os outros apenas para ver sorrisos desamparados em seus rostos. Não entendendo o que os sorrisos significavam, ela olhou para cima novamente e inclinou a cabeça e disse, mas eles estão sorrindo. Tatsuya, que a viu fazendo isso, ficou muito animado, mas ainda se controlou e com um sorriso no rosto disse, sim, eles estão sorrindo, mas não estão sorrindo porque estão felizes. Eles estão sorrindo porque, bem, como devo explicar isso? Sim, você pode dizer isso porque eles estão sorrindo porque não querem mostrar que estão com medo. Você pode ver que os sorrisos deles são um pouco diferentes, certo? Office então olhou para os outros mais uma vez e então notou seus sorrisos cuidadosamente por um tempo e então assentiu. Ela então olhou para Tatsuya e disse, eles estão com medo? Tatsuya apenas riu da pergunta dela e assentiu com a cabeça. Office assentiu também e então disse, não se preocupe, não estou com vontade de lutar. Essas foram as palavras que ela pensou serem as melhores para deixá-los se sentirem um pouco seguros. Todos olharam para Office e então começaram a rir. Ruya, que estava olhando para a cena que acontecia na sua frente, sorriu e disse, você mudou, Office. Todos eles então ficaram em silêncio e então mais uma vez começaram a olhar atentamente para os deuses dragões. Office olhou para Ruya e disse, como você está aqui, Bakahead? Ruya olhou para Office e disse, primeiramente meu nome é Ruya, e então parou por um momento para deixar seu companheiro Deus Dragão digerir a informação. Office inclinou a cabeça e disse, você não é Bakahead? A cabeça de Ruya de repente bateu na mesa e ela disse, não, eu sou a Grande Vermelha, mas de agora em diante meu nome é Ruya. Office, que agora entendeu o que ela quis dizer, assentiu com a cabeça e disse, por que você está aqui, Bakaya, fazendo Ruya cair dramaticamente mais uma vez? Ruya então sentou-se ereta e disse, esqueça, estou aqui porque quero ver um mundo mortal por mim mesma e vivenciar muitas coisas aqui. Office permaneceu em silêncio por um tempo e então disse, mas você não conseguiu sair da minha casa? Ruya assentiu e disse, sim, não consegui sair do buraco, mas por causa do meu Tatsuya consegui vir aqui. Quando ela disse meu Tatsuya, as orelhas de Office e Kuroka se contraíram. Kuroka queria encarar a ruiva, mas, sabendo de sua identidade, ela se absteve de fazer isso. Por outro lado, Office se sentiu um pouco desconfortável e disse, você não pode levar Tatsuya, e o abraçou. Com isso, todos ficaram surpresos com a ação que Office fez, mas ainda assim duas pessoas tiveram reações diferentes das outras. Ruya, que viu o que Office fez, tinha um sorriso travesso no rosto, enquanto Tatsuya apenas sorriu para o que Office fez. Tatsuya a abraçou de volta e disse, não se preocupe, Office-chan, ela não pode me levar. Office olhou para Tatsuya e depois de ver seu rosto sorridente por um tempo assentiu e parou de abraçá-lo. Tatsuya apenas deu um tapinha em sua cabeça e então olhou para Ruya com um olhar frio e disse, e você pare de falar coisas que os outros vão entender mal. Nós não estamos em um relacionamento ainda, então não me chame de meu Tatsuya. Entendido? Ruya, que viu o olhar de Tatsuya, não ficou assustada, mas ainda assim acenou com a cabeça e disse, tudo bem, tudo bem. De qualquer forma, Office. Office olhou para Ruya quando ouviu seu chamado e disse, o quê? Enquanto inconscientemente havia um pouco de raiva em sua voz. Ruya sorriu e disse, você pode viver na fenda dimensional se quiser. Não estarei lá por um bom tempo, então não vou incomodá-lo. Office olhou para ela por um tempo e então perguntou, então, onde você vai morar de agora em diante? Ruya olhou para ela com uma expressão neutra no rosto e disse, onde? Não é óbvio que vou morar aqui de agora em diante? Com isso, todos os outros, exceto Tatsuya, arregalaram os olhos de surpresa. Todos então olharam para Tatsuya esperando por uma resposta. Tatsuya olhou para os outros e disse, ela vai viver conosco, afinal não podemos deixar as outras facções saberem que o ser mais forte do mundo desapareceu da brecha. Então essa é a única opção para nós. Todos pensaram por um tempo e então assentiram, exceto Office, que estava olhando silenciosamente para Ruya. Ruya, que percebeu o olhar dela, sorriu e perguntou, o quê? Com ciúmes de mim? Office permaneceu em silêncio por um tempo e então disse, eu também ficarei aqui. Todos ficaram chocados com a resposta dela e então Lefai perguntou, por que você quer viver aqui, Office-sama? Office olhou para Lefai e então apontou o dedo para Ruya e disse, ela vai levar Tatsuya. Assim como ela levou meu silêncio, deixando os outros chocados mais uma vez. Logo Ruya começou a rir, fazendo os outros olharem para ela. Depois que ela parou de rir, ela olhou para Office e disse, não se preocupe, Office, eu não vou pegá-lo para mim. Em vez disso, vou compartilhá-lo com outros. Office olhou para ela por um tempo e então disse, compartilhar para quê? Depois de ouvir sua pergunta, Ruya estava prestes a explicar o que ela queria dizer, mas antes que ela pudesse, Tatsuya interveio e disse, ei, pessoal, acho que o jantar está pronto. Ele então olhou para Ruya e lançou um olhar ameaçador e enviou uma mensagem telepática para ela que dizia, não, OSE.
corromper a inocência dela. Ao ver seu olhar, todos exceto Ofis, que estava em seu colo, ficaram assustados e colocaram a mão na boca. Ofis, que viu suas reações, ficou confusa e virou a cabeça para Tatsuya, que fez uma mudança de 180 graus em sua expressão e sorriu para Ofis. Ofis olhou para ele por um tempo e então perguntou: por que eles estão fazendo isso? Tatsuya continuou sorrindo e disse: milímetro e não sei, talvez eles se sintam um pouco doentes. Certo? E virou a cabeça em direção aos outros com um sorriso no rosto. Mas as pessoas, além de Ofis, que viram seu sorriso estremeceram de medo e rapidamente acenaram com a cabeça. Tatsuya então olhou para Ofis e disse: veja, eles estão um pouco doentes. Só isso. Vamos comer alguma coisa, eu até vou te dar um chocolate depois da refeição. Ofis, que ouviu o item que ela iria pegar imediatamente, assentiu com a cabeça. Tatsuya riu de suas ações e então a carregou para a sala de jantar. Capítulo 142. Depois que Tatsuya conseguiu proteger a inocência de Ofis, todas elas estavam sentadas juntas enquanto jantavam. Mas todas as garotas estavam olhando para Ofis, que estava sentada no colo de Tatsuya e sendo alimentada por ele. Tatsuya olhou para ela com uma expressão desamparada e perguntou: Ofis-chan, você não acha que seria melhor se você comesse sozinha? Quero dizer, assim você conseguiria comer facilmente. Sério, ser encarada continuamente pelos outros enquanto come não é uma experiência agradável, especialmente quando todos olham para mim como se eu fosse algum tipo de pervertido. Oh, Ofis-chan está parecendo tão fofo. Ofis olhou de volta para Tatsuya e disse: mais confortável aqui e fácil de comer. Ela então abriu a boca para Tatsuya alimentá-la. Tatsuya apenas deu um suspiro cansado e então colocou um pouco de comida na boca. Ele então pegou algo para si mesmo e então comeu, mas os outros ainda estavam olhando para ele atentamente. Percebendo que eles não iriam parar de olhar tão cedo, Tatsuya decidiu aproveitar esse momento ao máximo. Ele já estava sendo observado por olhares penetrantes e não poderia machucá-lo mais. Além do que ele estava pensando em fazer, será muito mais feliz do que seus olhares. Tatsuya cutucou a bochecha de Ofis, fazendo-a virar a cabeça e olhar para Tatsuya. Tatsuya então se curvou um pouco e sussurrou algo em seu ouvido. Depois que Ofis ouviu o que Tatsuya estava dizendo, ela sentiu com a cabeça e pegou uma colher em sua mão. Todas as outras garotas que viram isso pensaram que Tatsuya de alguma forma conseguiu convencê-la a comer sozinha, mas o que ela fez em seguida deixou todas sem palavras. Ofis pegou um pouco de sopa com a colher e moveu em direção à boca de Tatsuya e disse: ai! Tatsuya, que a viu pedindo para alimentá-lo, apenas sorriu, abriu a boca e comeu a comida com um sorriso satisfeito no rosto. Os outros começaram a lançar olhares ainda mais odiosos para os dois na esperança de fazê-los parar, mas os dois os ignoraram completamente e ficaram em silêncio enquanto se alimentavam, com Tatsuya com um sorriso brilhante no rosto e Ofis se sentindo feliz por dentro. Vendo que nada estava funcionando para os dois, uma das garotas se decidiu e disse: abra bem, Tatsuya Niaya. Tatsuya olhou para Kuroka, que segurava sua colher e pedia para ele comer com um sorriso no rosto. Não vendo problema algum nisso, Tatsuya sai da colher de Kuroka, deixando-a feliz. Vendo que todas as garotas na mesa agora olhavam para Kuroka com um olhar de ódio, exceto Lefai, Kuroka respondeu com um sorriso orgulhoso no rosto e estufando o peito. Todos continuaram a ranger os dentes, mas a próxima coisa fez com que todos eles estalassem. Tatsuya moveu sua colher na direção de Kuroka e disse: Kuroka-ai. Kuroka olhou para Tatsuya com um olhar de surpresa que imediatamente se transformou em um sorriso feliz e ela imediatamente colocou a colher na boca. Ela então olhou para Tatsuya e disse: obrigada, Tatsuya Niaya. Isso estava muito delicioso, Niaya. Vendo que todos os outros estavam prestes a alimentá-lo também, Ofis os interrompeu e perguntou: por que vocês o alimentaram? E olhou para Kuroka com uma expressão inocente no rosto. Kuroka apenas sorriu e disse: para mostrar que gosto dele, Ofis Niaya. É um sinal de afeição. Ofis ainda estava confusa, continuou a olhar para ela e ao ver isso, Kuroka perguntou: então por que você o alimentou? Ofis ainda olhava para ela com uma expressão neutra no rosto e disse: para retribuir o favor por sentar no colo dele. Todos então olharam para Tatsuya com um olhar questionador no rosto, enquanto Tatsuya apenas desviava o olhar. Todos olharam para Ofis e então Miyuki disse: então você gosta de sentar no colo dele? Ofis apenas assentiu com a cabeça em confirmação. Miyuki sorriu e disse: então você pode dizer que o alimentou para mostrar que gosta de estar perto dele. Ofis, que ouviu o que Miyuki disse, permaneceu em silêncio e pensou por um tempo. Ela então pegou sua colher e moveu-a na direção de Kuroka e disse: ah. Kuroka olhou para ela com um olhar questionador, mas logo suas dúvidas foram esclarecidas por Tatsuya, que disse: ela está tentando dizer que gosta de estar perto de você. E deu um tapinha na cabeça de Ofis. Kuroka e os outros sorriram e então Kuroka comeu de Ofis. Depois disso, Ofis se revezou para alimentar cada uma das meninas e elas fizeram o mesmo também. Tudo isso aconteceu enquanto Ruia foi completamente deixada de fora pelas outras e nenhuma delas estava nem olhando para ela, fazendo-a contrair os lábios e olhar para a cena na frente dela com um olhar irritado. Tatsuya, que foi alimentado por todas as meninas, notou o olhar dela e suspirou. Ele então pegou sua colher e moveu-a em direção a ela e disse: você vai fazer parte do grupo de agora em diante, então acho que não há mal nenhum em fazer algo assim. Ruia olhou para a colher na sua frente por um tempo e então simplesmente a colocou na boca sem dizer nada. Ela então virou a cabeça e disse: obrigada, eu acho. Todos então olharam para ela e todos eles, exceto Ofis, tinham um sorriso divertido em seus rostos.
Todos eles começaram a provocá-la, fazendo-a corar de vergonha, o que levou a uma discussão entre as meninas. Tatsuya e Office, que agora estavam sentados em silêncio, estavam olhando para as garotas brigando entre si. Tatsuya tinha um sorriso no rosto e pensou, quem poderia imaginar que há dois dos seres mais fortes do mundo e dois terroristas neste grupo de garotas animadas. Parece que agora elas não estão hesitantes em relação a Ruia. Bem, isso é um ponto positivo por si só. De repente, ele sentiu um puxão em sua camisa e olhou para baixo para ver Office olhando para ela. Tatsuya apenas sorriu e disse, o que aconteceu, Office-chan? Office perguntou, por que você está sorrindo enquanto olha para eles? Tatsuya apenas deu um tapinha na cabeça dela e disse, bem, estou feliz em ver que meus entes queridos estão se divertindo e estão felizes. Você não acha isso também? Office pensou por um tempo, assentiu e disse, sim, estou gostando disso também. Ela então ficou em silêncio por um tempo e perguntou, Tatsuya, você também gosta de mim? Tatsuya, que ouviu a pergunta, ficou em silêncio por um tempo e então a abraçou e disse, isso é mesmo uma pergunta para se fazer? Eu realmente te amo muito. Office, que ouviu a resposta, sentiu-se feliz por dentro e, inconscientemente, seus lábios se curvaram em um sorriso, embora isso não tenha sido notado por outros. Exceto Tatsuya, pois ela estava em seus braços. Tatsuya então percebeu que os outros estavam em silêncio e olhou para eles, mas percebeu que eles também estavam olhando para ele. Tatsuya olhou para eles com um olhar questionador e vendo que todos eles suspiraram. Imari então disse, você sabe que pode ser preso por como você está se comportando, certo? Tatsuya olhou para ela por um tempo e então sorriu, deixando todos confusos. Vendo o olhar confuso em seus rostos, Tatsuya riu e disse, ninguém pode fazer isso, Office é completamente legal. Todos ficaram em silêncio e não sabiam como responder ao que Tatsuya disse. Sabendo o que eles estavam pensando, Tatsuya disse, não pense muito sobre isso, eu sei que estou absolutamente certo aqui. Ouvindo o que ele disse, todas as sobrancelhas se contraíram. De repente, Office puxou sua camisa novamente e disse, doces? Tatsuya, que entendeu o que ela quis dizer, olhou para Ásia e disse, Ásia, você pode trazer algumas sobremesas para todos? E como se nada tivesse acontecido antes, Ásia deu um lindo sorriso e disse, claro. E então foi para a cozinha cantarolando. Ao vê-la sair, algumas das meninas a seguiram para ajudá-la na cozinha. Ruia então olhou para Office e disse, Office, você deveria manter distância desse cara, ele é muito mau. Office inclinou a cabeça em confusão e disse, mas eu gosto de estar perto de Tatsuya. Ele é bom. Ele até me ajudou a alcançar meu silêncio expulsando o Baka-head da minha casa. Tatsuya, que ouviu isso, sorriu e disse, sim, diga a ela, Office. Ao ver os dois, Ruia torceu os lábios e disse, pelo menos, vocês podem assumir uma forma madura, para que as pessoas não olhem para vocês dois de forma estranha. Nisso, Office ficou confusa e perguntou, você quer dizer grande como os outros? Ruia pensou por um tempo e então disse, bem, de certa forma sim, quero dizer, pelo menos pareço um pouco mais velha. Office então olhou para Tatsuya com alguma mudança em sua expressão. Ao vê-la olhando intensamente para ele deu um tapinha em sua cabeça e disse, eu não me importo com a sua aparência, eu gosto de Office. Não importa se você é jovem ou velha. Office, que ouviu isso, assentiu e estava prestes a mudar sua aparência, mas antes que ela pudesse, os outros voltaram com doces e os colocaram na mesa. Dessa vez Office não pediu para Tatsuya alimentá-la e imediatamente pegou uma colher e começou a comer seu bolo. Ao vê-la daquele jeito, os outros sorriram e começaram a comer seu bolo também enquanto conversavam entre si. Enquanto falava, Tatsuya acidentalmente pegou um pedaço do bolo de Office, que pensou que ele estava prestes a alimentá-la e abriu a boca. Mas a colher passou por ela, fazendo-a virar a cabeça e ver Tatsuya colocá-la na boca. Ao vê-lo colocar o bolo na boca, Office se moveu em sua direção e colocou seus lábios nos dele, fazendo com que ele e os outros parassem devido ao choque. Office então arrancou o bolo da boca dele e disse, meu bolo, e começou a comer novamente, deixando os outros completamente chocados. Embora Tatsuya estivesse se sentindo muito feliz com o evento. Capítulo 143. Depois que Office conseguiu roubar seu bolo de Tatsuya enquanto deixava os outros chocados, todos eles decidiram deixar o assunto e foram dormir. Embora desta vez Tatsuya estivesse envolvido por todas as suas garotas com a adição de Kuroka e Office que o estava protegendo de Ruia. Mas o dito agressor foi deixado dormindo sozinho em outro quarto, o que a deixou um pouco irritada e ela decidiu se vingar deles mais tarde. No dia seguinte, quando acordaram, Tatsuya sentiu muito peso no corpo e mesmo relutante, ainda abriu os olhos. Mas depois de abri-los, ele ficou completamente surpreso ao ver que havia escuridão completa. Ele então tentou mover seus membros apenas para encontrar dificuldade em fazê-lo. De repente, ele percebeu o que aconteceu e deu um suspiro cansado. Ele então usou seus poderes psíquicos para mover lentamente os corpos deitados sobre ele para longe e então escorregou para fora das garras da garota. Ele então lentamente colocou as meninas de volta na cama e sorriu para elas, mas então ele percebeu que Office não estava lá. Ele então saiu do quarto e se refrescou e se preparou para seu treinamento matinal e desceu as escadas e no caminho ele viu Office e Ruia conversando uma com a outra. Vendo que eles estavam falando um pouco sério, ele decidiu deixá-los sozinhos e saiu de casa para seu treinamento. Depois que Tatsuya terminou de tomar banho após o treinamento para lavar o suor, ele saiu e viu algumas garotas preparando o café da manhã enquanto outras estavam apenas brincando. Vendo que todos estavam fazendo alguma coisa, ele foi até o restaurante para resolver alguns problemas burocráticos que estavam se acumulando por causa dos eventos recentes.
Ele passou pelo trabalho e suspirou ao ver o número de convites para vários eventos que estavam presentes ali. Essas eram algumas das coisas que ele não gostava em seu negócio. Depois de terminar com muitos deles, ele voltou e sentou-se com os outros para tomar café da manhã. Enquanto comia, ele sentiu um puxão em sua camisa e, sabendo quem estava fazendo isso, virou a cabeça com um sorriso no rosto e perguntou: "O que aconteceu, Office?" Office continuou olhando para o rosto dele por um tempo com seu rosto inexpressivo de sempre. Tatsuya também a encarou por um tempo com uma expressão confusa no rosto e estava prestes a usar sua telecinese para saber o que ela estava pensando. Mas antes que ele pudesse, Office inclinou a cabeça e perguntou: "Você quer copular comigo?" Clank, clank. De repente, ouviu-se o som de muitas colheres caindo das mãos dos outros. Todos olharam para Office com uma expressão de: "O que diabos você acabou de dizer?" em seus rostos, enquanto Le-Fai tinha um leve rubor nas bochechas por causa da vergonha. Tatsuya olhou para ela por um tempo com uma expressão completamente chocada no rosto e seus pensamentos estavam completamente confusos. O que diabos aconteceu? Não, eu sei o que aconteceu, e esse não é o problema. O problema aqui é: o que diabos eu devo fazer? A oferta é muito tentadora, mas isso vai me fazer parecer uma escória aos olhos dos outros. Embora eu não dê a mínima para o que os outros pensam e também ao fato de que eu gosto dela e ela é legal também, então não há problemas quanto a isso. Ele então ia abrir a boca para dizer algo, mas assim que o fez, sentiu os outros o encarando. Ele nem precisou virar a cabeça e pôde sentir que os outros o encaravam. Ele então fechou a boca mais uma vez e pensou: "Vamos deixar todas as tentações de lado por enquanto e pensar sobre isso logicamente. Ela era completamente inocente até ontem e não há como ela ter dito algo assim. Isso significa que alguém deve ter dado a ela informações sobre essas coisas. Mas a questão é quem?" De repente, uma realização o atingiu e ele imediatamente virou a cabeça e olhou para Ruya, que tinha um sorriso travesso no rosto. Tatsuya lançou-lhe um olhar furioso, ao qual ela apenas bufou e continuou a sorrir. Tatsuya queria dar um soco nela e tirar aquele sorriso do rosto dela, mas ele se acalmou e se controlou. Ele então começou a pensar, mas de repente Office disse: "Você não quer?" Com um pouco de tristeza na voz, embora seu rosto ainda estivesse inexpressivo. Tatsuya, que foi atingido pelo ataque repentino, não conseguiu pensar mais e disse: "Não há como eu não querer." Sua explosão repentina surpreendeu todas as pessoas presentes na sala, mas quando elas voltaram à realidade, as outras garotas apenas suspiraram. Com Le-Fai com um profundo rubor no rosto e Office com um pequeno sorriso no rosto. De repente, a campainha tocou e todos eles voltaram ao normal novamente. Tatsuya, que estava se sentindo muito estranho, decidiu ir verificar quem estava na porta e saiu rapidamente. Assim que Tatsuya abriu a porta, ele viu Koneko parada ali com sua expressão fria de sempre no rosto, que se transformou em um pequeno sorriso quando ela viu Tatsuya. Tatsuya também sorriu e disse: "Bom dia, Koneko-chan. O que te trouxe aqui tão cedo?" Koneko então pegou um caderno do nada e disse: "O caderno da Miyuki se misturou com as minhas coisas e como tínhamos uma tarefa para terminar, pensei que ela poderia estar com problemas." Tatsuya apenas sorriu e disse: "Obrigado por vir até aqui só para retribuir isso. Por que você não se junta a nós para o café da manhã, se não se importa?" Koneko, que ouviu a pergunta, estava prestes a negar, mas de repente seu estômago roncou, arrancando uma pequena risada de Tatsuya enquanto ela apenas corava de vergonha. Koneko olhou para Tatsuya com o rosto vermelho e disse: "Então acho que vou aceitar a sua oferta." Tatsuya apenas assentiu, deixou-a entrar e fechou a porta enquanto Koneko foi em direção à sala onde os outros estavam presentes. Tatsuya de repente pensou que estava esquecendo de algo, mas logo se lembrou quando viu a expressão horrorizada no rosto de Koneko. Droga, Kuroka também estava aqui. Foi tudo que ele pensou e imediatamente correu em direção aos outros. Quando chegou lá, viu Koneko e Kuroka com expressões de choque no rosto, e vendo que a sala estava completamente silenciosa, suspirou e disse: "Por que vocês não se sentam primeiro e depois podemos conversar?" Todos olharam para ele por um tempo e finalmente aceitaram sua sugestão. Koneko não foi exceção, mesmo que ela não tivesse uma boa impressão de Kuroka, mas ela decidiu confiar em Tatsuya e seus amigos e sentou-se. Todos eles então se sentaram ao redor da mesa e a sala estava completamente quieta, mas ainda assim quem tinha os sentimentos mais complexos na sala era Koneko. Por um lado, ela estava de frente para sua irmã que a deixou todos aqueles anos atrás e agora ela viu uma loli de cabelos pretos sentada no colo de Tatsuya enquanto olhava para os outros. Quem é ela? Como ela tem o direito de sentar no colo do senpai? Office, que percebeu o olhar dela, disse: "Meu lugar", o que fez a maioria das garotas na sala torcerem os lábios. Capítulo 144. Depois que Office deixou claro a todos sobre seu assento, todos ficaram sérios novamente e as duas irmãs estavam prontas para se confrontar. Koneko olhou para Kuroka por um tempo e então disse: "Onei-sama, o que você está fazendo aqui?" Kuroka apenas mostrou um sorriso brincalhão e disse: "Estou aqui para visitar meu companheiro Tatsuya Niaya." Os lábios de Koneko se contraíram quando ela ouviu isso e isso não passou despercebido por Kuroka. Koneko suspirou e disse: "Você pode ser um pouco mais séria?" Kuroka fingiu estar magoado com o comentário dela e disse: "Você acha que estou brincando, Nia? Bem, você terá a prova em alguns meses, quando se tornar tia dos meus gatinhos, Nia." E desviou o olhar. Ao ouvir sua resposta, todas as garotas imediatamente olharam para Tatsuya, que nem se incomodou com o que Kuroka disse e estava comendo bolo alegremente junto com Office. Vendo isso, a maioria das garotas suspirou, exceto Koneko, que lançou um olhar furioso para Office, ao qual ela respondeu com um sorriso vitorioso no rosto. Koneko estava prestes a atacá-la, mas logo virou a cabeça quando sentiu o ambiente esfriando. Ela viu Miyuki liberando muito de seu poder mágico e gelo se formou ao redor dela. Miyuki então olhou para Kuroka e disse: "Ara, Kuroka-san, você deveria saber que há alguns assuntos sobre os quais não se deve brincar, certo?"
com um sorriso amigável no rosto, e de repente Kuroka pulou de seu assento e todos viram um enorme pico de gelo onde ela estava sentada. Ao ver o pico de gelo, a maioria das garotas ali suavam frio na testa e Kuroka imediatamente agarrou sua bunda, que teria sido penetrada se ela não tivesse pulado para longe. Ela olhou para Miyuki com um sorriso e os lábios se contraindo e disse: Miyuki Nyaya, você não deve ficar brava com piadas, Nyaya. Nós somos amigas, Nyaya. Miyuki também manteve seu sorriso no rosto e disse: faça uma piada dessas de novo e todos nós ficaremos de luto pela morte do nosso amigo, com o mesmo sorriso no rosto. Ouvindo isso, todos olharam para Miyuki e pensaram ao mesmo tempo: maldito sádico. Miyuki então olhou para Koneko e disse: ó, Koneko-chan, desculpe pela interrupção. Por favor, continue. E então voltou ao seu modo normal. Koneko olhou para a amiga por um tempo e então assentiu e disse: por que você me deixou, Onei-sama? Antes que Kuroka pudesse responder, Tatsuya os interrompeu e disse: espere um minuto. Ele então pegou o diário que conseguiu no território Naberius e o colocou sobre a mesa. Ele então olhou para Koneko e disse: vocês, irmãs, podem sentar juntas e ler esse diário. Acho que a maioria das suas perguntas serão respondidas a partir disso. Ambos olharam para o diário e depois para Tatsuya e Tatsuya perguntou: o que é isso? Tatsuya apenas sorriu e disse: é o diário de um lolicon. Ao ouvir sua resposta, todos olharam para ele com uma expressão perplexa, mas imediatamente mudou para uma expressão de quem tentava segurar o riso ao ouvir uma voz. O que eles saberão lendo seu diário? Os lábios de Tatsuya se contraíram imediatamente e ele disse: eu não sou um lolicon. Eu só gosto de coisas fofas, fofas e bonitas. E olhou para Ruya, que estava olhando para ele com um sorriso malicioso no rosto. Ruya então suspirou e disse: bem, tanto faz. Tatsuya apenas a ignorou, olhou para Koneko e disse: valer que você saberá por que ela fez isso naquela época. Ele então olhou para Kuroka e disse: você pode usar isso como prova para limpar seu nome como vira-lata também, e sorriu. Kuroka, que agora entendia o que era, imediatamente pulou em Tatsuya e disse em um tom alegre: Tatsuya Nyaya, eu te amo Nyaya. E o abraçou enquanto empurrava o rosto dele entre seus seios. Tatsuya, que estava gostando da sensação da maciez em seu rosto, sorriu, mas logo decidiu afastá-la, pois estava com dificuldade para respirar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Kuroka foi imediatamente jogado para longe por Office, que estava imprensada entre os dois. Ela então olhou para Tatsuya e o encarou por um tempo antes de perguntar: você gosta dos peitos dela? Ao ouvir isso, toda a atenção estava agora em Tatsuya, que não sabia como responder à pergunta do deus dragão. Enquanto isso acontecia, Koneko estava lendo o diário dado por Tatsuya e olhou para Kuroka, que estava esfregando a cabeça depois de sair da cratera formada por ela quando foi jogada por Office. Ela então olhou para Koneko e quando percebeu que ela também estava olhando para ela apenas deu um sorriso de desculpas e caminhou em sua direção. Ela estava prestes a abraçá-la, mas Koneko a impediu. Ver o que Koneko fez deixou Kuroka um pouco desapontada, mas ela não demonstrou isso em seu rosto e disse: desculpe Shirone Nia. Espero que isso não tenha feito você se sentir desconfortável, Nia. Todos então olharam para as irmãs curiosamente, esperando pela resposta dela. De repente, todos ficaram surpresos ao ver Koneko socando o estômago de Kuroka com toda a sua força, e embora Kuroka não se movesse, seu rosto ainda tinha uma expressão de dor. Algumas das garotas iam intervir entre eles, mas Tatsuya levantou a mão e as fez parar. Koneko então levantou a cabeça e com lágrimas nos olhos perguntou: por que você não me contou sobre isso antes? Por que você não me levou com você? Você sabe o quão triste eu fiquei durante todos esses anos? Kuroka apenas olhou para Koneko com uma expressão de dor no rosto e imediatamente a abraçou. Koneko, que sentiu Kuroka abraçando-a, tentou libertá-la de seu alcance, mas não conseguiu. Ela então ouviu Kuroka chorando e então parou. Kuroka, que agora não sentia nenhuma resistência da irmã, abraçou-a com mais força e disse: sinto muito, Shirone. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Kuroka continuou se desculpando sem se importar e ao ouvi-la Koneko começou a chorar ainda mais. Ao ver os dois, os outros também começaram a ficar tristes por eles. Tatsuya, que viu como estava a situação na sala, suspirou e disse: vamos deixar os dois sozinhos por um tempo. Eles conseguirão resolver seus sentimentos mais facilmente. E então se levantou junto com Office e saiu da sala e os outros o seguiram logo. Todos eles estavam esperando silenciosamente a irmã sair do quarto e estavam olhando para a porta atentamente. Logo eles viram a porta se abrindo e as duas irmãs saindo, dessa vez Koneko com suas orelhas de gato na cabeça. Vendo os dois junto com as orelhas de Koneko para fora, Tatsuya sorriu e disse: então tudo ficou esclarecido entre vocês dois, hein? Tanto Kuroka quanto Koneko sorriram quando Kuroka disse: muito obrigado, Tatsuya Nyaya. Não sei como poderei retribuir, Nia. Tatsuya apenas deu de ombros e disse: deixe-me aproveitar suas caudas e orelhas em troca. Ao ouvir isso, Kuroka deu um sorriso travesso e disse: claro que não me importo, Nia, mas você sabe que tem que assumir a responsabilidade por isso, certo, Nia? Tatsuya, que ouviu isso, apenas sorriu de volta e disse algo telepaticamente, fazendo-a corar e ficar com uma expressão feliz no rosto. Koneko então se aproximou de Tatsuya e disse: senpai, você sabia sobre mim e minha irmã desde o começo? Tatsuya olhou para Koneko com uma expressão neutra e disse: sim. Não vendo nenhuma mudança em sua expressão, as orelhas de Koneko se contraíram, o que fez a sobrancelha de Tatsuya se contrair também, por causa de quão fofa Koneko parecia naquele momento. Koneko então fez beicinho, causando mais dano, e disse: então você deveria ter me dito isso, eu te odeio, senpai, e desviou o olhar. Tatsuya apenas deu um sorriso irônico e disse: não posso fazer isso, deveria ter sido a própria Kuroka quem me contou tudo isso. Koneko então olhou para Tatsuya e o encarou por um tempo e então disse: sou muito grata por isso, senpai.
Tatsuya apenas acenou com a mão e disse, você não precisa se importar com isso, eu sou seu senpai, afinal. É meu dever ajudar meu fofo Kouai. Koneko olhou para ele por um tempo e então abaixou a cabeça e disse, deixarei ver você tocar minhas orelhas por um tempo em troca. E começou a mexer as orelhas. Tatsuya, que viu as duas orelhas brancas se movendo para frente e para trás na sua frente, inconscientemente moveu a mão e começou a esfregá-las com um sorriso satisfeito no rosto enquanto Koneko fazia pequenos gemidos de prazer. Vendo o sorriso no rosto de Tatsuya, os outros Nekoshou também arrancaram suas orelhas e caudas e então se sentaram ao redor de Tatsuya, deixando-se afogar em fofura. Os outros que ficaram para trás e foram forçados a observá-los olhavam para as outras garotas com ódio, exceto Office, que não sabia o que estava acontecendo. Depois de um tempo, quando Tatsuya estava completamente satisfeito, ele soltou os outros, que estavam respirando fundo para se acalmar. Koneko então olhou para Tatsuya e disse, você terá que assumir a responsabilidade por isso, senpai. Tatsuya, que ouviu isso, imediatamente abraçou Koneko e disse, então de agora em diante, você é minha gatinha. Koneko, que estava sendo abraçada por Tatsuya, estava em êxtase e tinha uma expressão feliz no rosto. Ela então olhou para Office e deu um sorriso vitorioso para ela. Office, que viu o sorriso, não sabia o porquê, mas de alguma forma ela ficou com raiva por causa disso. Ela então puxou a manga de Tatsuya, fazendo-o focar nela. Vendo que Tatsuya estava olhando para ela, ela colocou as duas mãos na cabeça imitando as orelhas de gato e enquanto inclinava a cabeça disse, Niaya? Tatsuya ficou imóvel e um fio de sangue saiu de seu nariz, o que deixou todos chocados, pois era a primeira vez que viam Tatsuya sangrando pelo nariz. Ruia imediatamente colocou uma expressão séria no rosto e disse, vejam todos, estou magoada em dizer isso, mas parece que Office é a última chefe entre nós. Todos que ouviram a declaração assentiram e decidiram não deixar Office passar na frente deles. Office então olhou para Koneko e com um pequeno sorriso disse, eu ganhei. Capítulo 145. No dia seguinte, Tatsuya, que estava dormindo com suas meninas, acordou quando ouviu seu telefone tocando. Ele se levantou e afastou as meninas sem acordá-las, então olhou para seu telefone. Ao ver a pessoa que estava ligando, ele sorriu e atendeu. Depois que ele terminou de falar ao telefone, ele acordou os outros que relutantemente tiveram que acordar por causa de Tatsuya gritando com eles. Tatsuya olhou para as meninas e disse, não se esqueçam que hoje é o Open House, preparem-se ou chegaremos atrasados. Ele então olhou para Kuroka e jogou uma pulseira em sua direção e disse, isso evitará que sua energia vaze. Você pode visitar sua irmã se quiser. Kuroka, que ouviu sua explicação, olhou para a pulseira com olhos brilhantes e acenou com a cabeça e disse, obrigada Tatsuya Niaya. Tatsuya apenas assentiu e disse, prepare-se e vá para a escola. Tenho que pegar alguém primeiro, então vá na minha frente. Essa declaração fez com que todos saíssem do atraso e começassem a olhar atentamente para Tatsuya e perguntassem ao mesmo tempo, quem é? Tatsuya olhou para eles com uma expressão neutra e disse, um subordinado meu. Ao ouvir sua resposta, todos estreitaram os olhos e Kurumi perguntou, é uma menina? Tatsuya apenas assentiu e disse, antes que sua mente caia na sarjeta, vocês todos deveriam saber que ela já é casada e tem uma filha quase da nossa idade. Todos então suspiraram aliviados e sorriram para ele, tentando mostrar que não duvidavam dele. Tatsuya apenas balançou a cabeça e saiu do quarto para tomar banho. Depois de tomar banho, ele vestiu seu uniforme, pegou seu carro e foi para a delegacia. Depois de atender a pessoa que ligou para ele esta manhã, Tatsuya estava indo para a escola junto com ela. A senhora olhou para ele e perguntou, você realmente ficou muito bonito nesse tempo em que não nos conhecemos. Tatsuya apenas deu de ombros e disse, olha quem está falando. A primeira vez que nos encontramos, seu corpo inteiro estava coberto de feridas e você parecia estar passando fome há anos. A senhora apenas colocou a mão na boca e disse, bem, o que posso dizer? Foi por sua causa que consegui viver minha vida novamente. Eu teria morrido ali se não fosse por você. Tatsuya sorriu e disse, bem, nem mencione isso, eu tenho uma pessoa bem confiável para gerenciar minhas lojas em Kyoto. Isso é o suficiente para mim. Você não precisa se sentir grato por isso. A senhora apenas sorriu e disse, então como vai sua vida sexual? Houve algum progresso ou você ainda está? Os lábios de Tatsuya se contraíram e ele disse, você não acha que sua pergunta é inapropriada para alguém fazer tão casualmente? A senhora apenas riu e disse, Ara, não se importe com essas coisas, você pode falar comigo livremente sobre isso, eu sou igualzinha à sua mãe. Tatsuya bufou e disse, não há como uma mãe perguntar ao filho sobre sua vida sexual. Tatsuya então suspirou e disse, então, como vão as coisas com aquele masoquista caído? A moça tinha um leve rubor nas bochechas e disse, bem, está melhor do que antes, podemos nos encontrar com mais frequência em comparação com a época em que nossa família se separou, e eu consigo experimentar coisas novas nele de vez em quando agora. Ah, só de pensar nisso estou ficando excitada. Tatsuya olhou para ela com um olhar estranho no rosto e disse, tal mãe, tal filha, ambas têm as mesmas qualidades, não, ela herdou as qualidades do pai também. Diante disso, a senhora ficou quieta e perguntou, você acha que ela vai me odiar por não estar perto dela durante todo esse tempo? Tatsuya deu de ombros e disse, quem sabe, mas posso garantir que sua família estará reunida novamente mais cedo ou mais tarde. Então você não precisa se estressar muito. A senhora apenas sorriu para ele e disse, então, como está minha filha? Ela está bem? Tatsuya apenas pegou o celular e mostrou a imagem para ela. A senhora olhou para a foto por um tempo e então disse, ela se parece comigo. Tatsuya assentiu e disse, sim, só que o peito dela é ainda maior que o seu. A senhora apenas riu e disse, bom para ela, eu acho. Tatsuya assentiu, parou o carro e disse, então chegamos. Vou te mostrar o caminho para a aula dela e depois voltar para a minha. A senhora balançou a cabeça e disse, você pode ir, eu vou encontrar a aula sozinha. Também tenho que me preparar mentalmente antes de conhecê-la.
Tatsuya olhou para ela por um tempo e então disse, como quiser, mas se não conseguir encontrá-la, é só me ligar. A senhora olhou para ele com um olhar questionador e então perguntou, você não vai ficar incomodado com isso? Não é a casa aberta hoje? Tatsuya olhou para o prédio da escola e o encarou por um tempo e então disse, não haverá problema com isso, não é como se eu fosse ficar incomodado com isso. Você deveria saber que eu tenho uma grande autoridade na escola. Ele disse e então trancou o carro e se separou da moça. Capítulo 146. Tanto a moça quanto Tatsuya estavam caminhando em direção ao portão da escola e Tatsuya notou que não havia ninguém do conselho estudantil ali. Ele então olhou para o relógio e viu que a escola começaria em alguns minutos, o que explicava porque não havia ninguém parado na frente do portão. No caminho, Tatsuya decidiu familiarizar a moça ao seu lado com a escola antes de seguir seu próprio caminho. Ambos então entraram no prédio e viram muitas pessoas paradas no corredor e assim que ambos entraram, todos os pais e alunos olharam para eles e o corredor ficou em silêncio. Isso deixou Tatsuya e a moça confusos e ambos começaram a olhar ao redor, mas quando perceberam os olhares que estavam voltados para ambos, Tatsuya suspirou enquanto a moça apenas riu. A senhora olhou para Tatsuya e sussurrou, você não é muito popular? Tatsuya olhou para a moça e disse, diz aquele que está sendo encarado por todos esses homens. Se esse masoquista souber disso, todos esses homens serão massacrados. A senhora apenas riu e disse, o que posso dizer? Ele é muito protetor comigo. Tatsuya suspirou e então olhou para os homens com um olhar frio, fazendo com que todos imediatamente desviassem o olhar, enquanto as garotas ficavam ainda mais animadas com ele. Tatsuya ignorou os olhares deles, então andou com a moça e estava conversando com ela. Enquanto ambos subiam as escadas, de repente uma pessoa entrou em seu caminho, assustando ambos. Ambos pararam e a pessoa na frente deles também parou. Quando a garota que estava parada na frente de Tatsuya olhou para ele, ela sorriu e disse, Ara, Tatsuya-kun, que coincidência te encontrar aqui. Quem é a mocinha? Ela então virou a cabeça e olhou para a senhora caminhando ao lado de Tatsuya e depois de olhá-la por um tempo a garota ficou sem palavras. Tatsuya, que sentiu que as coisas estavam ficando um tanto estranhas, disse, vamos para o terraço Akeno, Shuri-san. Ambas as moças silenciosamente balançaram a cabeça enquanto ambas tinham lágrimas nos olhos. Tatsuya suspirou e começou a caminhar com a mãe e a filha em direção ao terraço. Quando todos estavam no terraço, Akeno imediatamente abraçou sua mãe e chorou alto, e ao vê-la, Shuri fez o mesmo. Tatsuya ficou um pouco longe da mãe e da filha e formou uma barreira ao redor delas para que suas vozes não vazassem, enquanto também adicionou uma dilatação de tempo para que o tempo dentro da barreira fosse mais lento, pois elas se atrasariam se ele não fizesse isso. Assim que a mãe e a filha pararam de chorar, Tatsuya foi até as duas e ofereceu um lenço para que elas limpassem o rosto. Depois que ambos terminaram, Akeno olhou para Shuri e disse, como você ainda está viva? Pensei que você tivesse sido morta naquela época. Shuri apenas deu um sorriso impotente e disse, em vez de ser morto, fui feito prisioneiro por aqueles que vieram me atacar para obter informações sobre os caídos. Ela então virou seu olhar para Tatsuya e disse, mas vendo que eu não tinha nenhuma informação que fosse útil para eles depois de toda a tortura que eles fizeram comigo, eles decidiram me matar, mas eu fui de alguma forma capaz de escapar deles, mas ainda assim fui seguida por eles. Se não fosse por ele estar lá eu teria morrido. Akeno então olhou para Tatsuya esperando por sua explicação, e ao ver isso Tatsuya disse, eu tenho algum relacionamento com Shinto e a facção Yokai e estava agindo como guarda para o chefe da facção Yokai enquanto fazíamos alguns acordos com os Imejimas. Mas eu fiquei muito entediado em ficar de fora e trabalhar como guarda, então eu deixei meu posto e deixei os outros que vieram conosco fazerem a guarda, e comecei a olhar ao redor do santuário. E para minha sorte eu conheci uma senhora que estava usando roupas esfarrapadas e seu corpo estava cheio de feridas. Bem, o resto você pode pedir para sua mãe. Akeno assentiu e então perguntou, mas por que você não me contatou se estava vivo? Por que você não tentou me procurar? Com isso Shuri olhou para Tatsuya com raiva e disse, bem, depois que fui resgatado por Tatsuya-chan, ele me ofereceu para trabalhar com ele e gerenciar seus restaurantes em Kyoto, enquanto ele me prometeu procurar minha filha, e ele fez isso também, mas a quantidade de trabalho que tenho que administrar lá é simplesmente grande demais para me deixar tirar licenças. Tatsuya apenas deu de ombros e disse, você tem que trabalhar para ganhar seu salário e de forma alguma seu salário é baixo, certo Shuri-san? Shuri suspirou e disse, essa é a única razão pela qual não deixei meu emprego. Se não fosse por ele me ajudar a comprar novos brinquedos para usar à noite eu já teria saído. Tatsuya sorriu e disse, não se esqueça da proteção que você está recebendo contra aqueles que ainda se opõem a você mesmo após seu banimento. Caso contrário, você estaria de volta à mesma situação. Shuri bufou e disse, eu realmente quero negar isso, mas sei que é verdade. Honestamente, não sei como você conseguiu controlar aqueles bastardos da família. Tatsuya apenas sorriu e disse, fazer o macho ver seu irmãozinho sendo cortado repetidamente, fará com que ele tenha um pouco de medo, e em relação às fêmeas, todas elas são obedientes ao chefe do clã. Ao ver seu sorriso, as duas garotas estremeceram um pouco e disseram ao mesmo tempo, sádico. Tatsuya olhou para eles com uma expressão perplexa no rosto e disse, vocês dois são as últimas pessoas que eu quero que me chamem de sádicos. Os dois apenas riram e Akeno disse, não se preocupe, Tatsuya-kun, isso só aumenta seu charme. Tatsuya apenas acenou com a mão e disse, sim, tanto faz, vamos para a aula ou vamos nos atrasar. Tatsuya então dissipou a barreira ao redor deles e foi para sua aula, deixando os outros dois para trás. Akeno olhou para sua mãe e com um sorriso no rosto perguntou, então vamos.
Vou apresentá-la aos meus amigos mais tarde. Shuri sorriu maliciosamente e disse, então você gosta de Tatsuya-chan, hein? Akeno corou um pouco e disse, Araara parece que o Kaya-san me pegou. Shuri assentiu e disse, bem, não se preocupe, eu tenho uma boa opinião sobre ele. Apenas se apresse e deixe-me brincar com meus netos em breve. Akeno apenas riu e disse, bem, quem sabe seu desejo pode ser realizado em breve. Ah, estou me sentindo quente só de pensar sobre o caso. Shuri assentiu para a filha e disse, parece que você foi bem criada, não se preocupe, vou lhe ensinar todos os meus truques na cama. E depois disso as duas começaram a rir. Enquanto isso, Tatsuya, que ouviu o que elas estavam falando por telepatia, estremeceu um pouco e disse, mãe e filha loucas. Como diabos eu estou nos caminhos daquele masoquista caído? Ele então suspirou e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto e disse, bem, pelo menos eles puderam se encontrar novamente. E então entrou em sua sala de aula. Capítulo 147. Quando Tatsuya entrou na sala, todos os olhares estavam nele. Todos os alunos e aqueles que vieram de casa para vê-los, junto com o professor presente na sala, estavam olhando para ele e emitindo seus olhares. Tatsuya fez uma pequena reverência e disse, desculpe pelo atraso, sensei, havia uma senhora que não conseguiu encontrar a sala da filha, então eu estava ajudando-a. O professor assentiu e com um sorriso no rosto disse, sem problemas Tatsuya-kun, sente-se, estávamos prestes a começar a atividade. Tatsuya assentiu, olhou para os pais, curvou-se e disse, desculpem pela perturbação, e então foi até seu assento e sentou-se. O professor olhou para todos os alunos da classe e então, com um aceno de cabeça, disse, hoje na classe vocês todos farão uma escultura com o papel machê que preparamos para todos vocês. Vocês podem fazer o que quiserem e colocar toda a imaginação que vocês possuem em seu trabalho. Os alunos que estavam sentados nas primeiras fileiras se levantaram e começaram a distribuir o papel machê para os alunos em suas respectivas fileiras. Tatsuya olhou para seu mache por um tempo pensando no que fazer, e logo uma ideia surgiu em sua mente e ele imediatamente começou a trabalhar em sua escultura. Enquanto Tatsuya estava ocupado fazendo uma escultura, as meninas do seu grupo que estavam presentes na aula olharam para ele e pensaram ao mesmo tempo, farei uma escultura de Tatsuya, pois tenho certeza de que ele fará uma escultura minha também, embora ele faça uma para os outros também, mas isso não importa. Ele fará uma minha e isso é o que importa. Tatsuya, que não tinha consciência dos pensamentos que as meninas estavam tendo, estava totalmente absorto em fazer sua escultura e nem se preocupou em olhar para os outros. Uma a uma, as outras estavam mostrando suas esculturas para os professores e seus pais e recebendo elogios, mas de repente as meninas começaram a fazer um alvoroço, fazendo com que todas as pessoas presentes na sala se concentrassem na multidão reunida em torno de alguns alunos. E Mari, Asia e Kagura, que haviam terminado sua escultura de Tatsuya, se tornaram o centro das atenções, pois a escultura era muito bem feita. Realmente parece o Tatsuya-kun. Sim, aqueles olhos frios que podem fazer você tremer só de olhar. Ah, eu não aguento mais. E a garota desmaiou com um fio de sangue saindo do nariz. Tchê, até a escultura dele parece melhor que eu. Como diabos vou conseguir uma namorada? É cara, isso é muito injusto. Ei, Imari-san, estou disposto a pagar por esta escultura. Você pode vendê-la para mim por 5.000 ienes? Não, se você for vender, então me dê por 7.000, 10.000, 12.000, 15.000. E o preço continuou subindo. De repente, Tatsuya se levantou do assento e disse, pronto. Ao ouvi-lo, todas as garotas olharam para ele e algumas delas perguntaram, ei, Tatsuya-kun, o que você fez? Sim, mostre-nos. Deve ser algo ótimo. Tatsuya apenas sorriu e disse, bem, não sei se isso seria bom ou não, mas eu estava curioso sobre isso há algum tempo, então, por favor, não tire sarro de mim. As 3 garotas do grupo tinham um sorriso no rosto e pensaram, e essas garotas vão ficar com inveja quando virem as esculturas nossas feitas por Tatsuya. Tatsuya então sorriu e pegou a escultura que havia feito atrás dele e mostrou aos outros, deixando todos, até mesmo seu grupo, completamente sem palavras. O que Tatsuya mostrou a eles foi uma versão em pedaços de si mesmo com um sorriso no rosto, mas não foi isso que os deixou sem palavras. O problema com sua escultura era que ele tinha orelhas e cauda de lobo em seu corpo, enquanto a cabeça da escultura estava inclinada de forma fofa, o que a tornava absolutamente adorável. Tatsuya estava olhando para seus colegas esperando seus comentários, mas viu que nenhum deles estava dizendo nada. Tatsuya estava prestes a perguntar a elas quando, de repente, todas as meninas, junto com as que estavam entre os pais, desmaiaram com sorrisos satisfeitos enquanto sangravam pelo nariz. Caramba, até alguns homens desmaiaram também. Cara, não sei porquê, mas meu batimento cardíaco aumentou por um tempo. Sim, eu sei que o mesmo aconteceu comigo. Os dois então se entreolharam e se esbofetearam com toda a força e disseram em uníssono, não, somos completamente heteros. Todos então começaram a acordar e todas as garotas olharam famintas na direção de Tatsuya e uma delas disse, Tatsuya-kun, esse tipo de coisa não combina com você, me dê. Eu vou cuidar disso. Não dê ouvidos ao que Tatsuya-kun diz para mim, esse tipo de coisa seria desperdício com ela. Vocês meninas são muito novas para lidar com essas coisas, rapaz, deem isso para essa moça aqui, disse um dos pais. Dê-me isso e eu vou deixar você se divertir um pouco. Olha o que você fala, sua bruxa. Ei, cuidado com a língua, garotinha. Calha a boca, bruxa, por que diabos ele daria isso a você? E você quer que seja do jeito difícil? Por favor, mantenham a ordem na aula. Não queremos violência. Não é? Calha a boca, sensei. Você não vê que o assunto está esquentando? Vai, você pode ganhar isso, bater nela, rasgar as roupas dela até que não reste nada. Você está gravando tudo isso, certo? Não se preocupe, cara, não posso perder a chance de ver um show de striptease violento. Hehehe, vamos nos divertir muito esta noite. O sensei, o que você está fazendo aqui?
Fique quieto e concentre-se na gravação. Tatsuya olhou para a cena de caos na sua frente e teve uma gota de suor. Algumas moças estavam tendo uma batalha real sem nenhum cuidado com a decência enquanto os homens e os garotos estavam ocupados gravando esse evento. As garotas restantes estavam olhando para os ditos homens com uma expressão de desgosto. Tatsuya suspirou e olhou para seu grupo, junto com Isami e Xenovia, e disse: "Vamos sair dessa aula." Todos eles não disseram nada, apenas assentiram e saíram da sala junto com ele. Capítulo 148. Depois que todos saíram da sala, eles logo se encontraram com o resto do grupo de Tatsuya e agora estavam todos sob uma sombra com Akeno e Rias admirando as esculturas uma da outra. Eu não esperava que Onisama fizesse isso. Sim, pensei que ele faria algo como uma escultura de todos nós ou algo assim. Ei, o professor literalmente disse para fazer qualquer coisa que viesse à sua mente e isso tem me incomodado por um bom tempo. Como eu ficaria se tivesse características de animais? Além disso, eu não tinha macho suficiente para fazer uma escultura de todos vocês. As meninas apenas assentiram e então olharam novamente para a escultura e disseram: "Bem, seja lá o que for. Isso parece muito melhor do que qualquer uma de nossas esculturas teria parecido." Sim, é a primeira vez que o vejo nesse estado. De repente, todos notaram uma grande multidão correndo em direção ao ginásio enquanto falavam sobre uma sessão de fotos de uma garota mágica. Todos se entreolharam e disseram em uníssono: "Ela está aqui." Todos eles então correram apressadamente em direção ao ginásio e assim que entraram, viram uma garota mágica de cauda dupla fazendo várias poses em pé no palco enquanto os meninos continuavam tirando fotos dela. De repente, Sagi subiu no palco e disse: "Ei, todos vocês, parem com isso de uma vez e voltem para suas aulas." "Ei, por que você está aqui?" "Sim, isso é só uma sessão de fotos. Estou aqui em nome do conselho estudantil e fui solicitado a manter a ordem aqui." "Pare de ser chato, cara." De repente, a atmosfera ao redor deles ficou fria e todos ouviram uma voz que lhes deu arrepios na espinha. "Ei, vocês não conseguem ouvir o que ele disse direito ou são todos surdos? Além disso, quem deu a vocês o direito de tirar fotos da minha garota?" Todos então se viraram e viram Tatsuya caminhando em direção a eles com as mãos nos bolsos e olhando friamente para eles. Todos engoliram em seco e imediatamente caíram de joelhos e disseram: "Sentimos muito por isso." Tatsuya não aliviou a pressão ao redor deles e disse: "Escutem aqui, seus bastardos. Estou dando a vocês um total de 15 segundos para apagar cada foto que vocês tiraram, e depois desses 15 segundos, se eu encontrar alguma foto dela, então." Tatsuya não disse nada depois disso, mas foi o suficiente para que eles imediatamente começassem a apagar as fotos. Depois de 15 segundos, Tatsuya usou sua telepatia para ler a mente de cada um, e quando terminou de checá-los, ele assentiu e disse: "Agora sumam." E imediatamente todos eles fugiram. Tatsuya então olhou para a garota mágica e que estava pulando em sua direção. Tatsuya pegou e sorriu para ela, e ela sorriu também. Mas logo Tatsuya agarrou ambas as bochechas dela e as esticou com um pouco de sua força e disse: "Prazer em conhecê-la, será? Senti muito sua falta. Agora você se importa em me dizer qual era sua intenção enquanto fazia poses que mostravam suas calcinhas para aqueles pervertidos?" Serafal, que estava com lágrimas nos olhos, olhou para Tatsuya, que não tinha intenção de sair de perto dela tão cedo. De repente Sona entrou no ginásio e disse: "Onei-sama, e Tatsuya?" Tatsuya e Serafal olharam para Sona e por um momento Tatsuya afrouxou o aperto em suas bochechas e aproveitando aquele momento Serafal imediatamente correu na direção de Sona e atrás dela e disse: "Sultan, Tatsuya-chan está sendo má comigo." Sona mudou os óculos e disse: "Deve ser culpa sua, porque Tatsuya te mima muito, mesmo depois de como você costuma agir." "Ugh, isso dói, Sultan." "Não, eu não fiz nada." "O quem era aquele que estava posando na frente daqueles pervertidos?" "Ei, eu só estava fazendo meu trabalho como uma garota mágica." Serafal tentou protestar, mas Tatsuya imediatamente olhou para ela e disse: "Eles estavam literalmente tirando fotos da sua calcinha ali, e você está me dizendo que não é sua culpa." Serafal imediatamente tentou se esconder atrás de Sona, mas ela já havia se afastado de seu lugar e estava parada com Rias e os outros. Serafal tentou ir na direção deles, mas Tatsuya a agarrou pelo ombro e disse: "Parece que eu tenho que te ensinar uma lição sobre decência. Não tenho problemas com você usando um vestido de garota mágica o tempo todo, mas você tem que mostrar alguma decência quando estiver em público." Tatsuya então a arrastou para um canto e começou a dar-lhe um sermão enquanto Serafal estava sentada em um seiza, perguntando por que Tatsuya estava ali. Todos os outros olhavam para a cena com diversão e Sona disse: "Se alguém dissesse que um Mao está sendo ensinado sobre decência por um humano, certamente não acreditaria." Ela então parou por um momento e disse: "Mas ele não pode fazê-la parar de usar sua fantasia de garota mágica em público?" E Maria então disse: "Esse vestido é sua marca registrada. Tatsuya não faria algo que a fizesse mudar sua originalidade." Sona suspirou e disse: "Não sei se fico feliz com a natureza de Tatsuya ou triste com o comportamento de Onei-sama." Sino mostrou um sorriso travesso e disse: "Mas você ama essa parte da sua irmã também, certo?" Sona começou a corar e estava prestes a retrucar, mas antes que ela pudesse, Serafal a interrompeu e disse: "É claro que ela gosta da fantasia de garota mágica, é por isso que..." Serafal então acenou sua varinha ao redor de Sona e alguns brilhos saíram dela e imediatamente o vestido de Sona mudou para o de uma garota mágica também. Hehehe, eu trouxe uma para Sultan também." Tatsuya, que viu Sona com uma fantasia de garota mágica, assentiu, olhou para Serafal e disse: "Bom trabalho, será?" E fez sinal de positivo. Serafal olhou para ele por um tempo e então se virou com um beicinho no rosto. Tatsuya olhou para ela e deu um suspiro. Ele então a puxou para si e lhe deu um beijo.
Serafal imediatamente voltou ao seu humor alegre e o beijou de volta, depois se separou do abraço dele. Todas as garotas ali olharam para Serafal com uma expressão de ciúmes, mas de repente Sona disse: Ei, como eu vou sair usando isso? Tatsui apenas sorriu e disse: Não se preocupe com isso, apenas diga que é um dos meus hobbies e que eu fiz você usar isso. Sona olhou para Tatsuya e disse: Isso não vai resolver meus problemas. Serafal apenas sorriu e disse: Apenas diga que eu amo tanto minha Onei-chan que quero usar a mesma coisa que ela. Sona olhou para Tatsuya e disse: Tudo bem, esse é seu hobby e você me fez usar isso, vamos lá. O rosto de Serafal imediatamente ficou desesperado. Ei, o que há de errado em dizer que você ama sua Onei-chan? Sona olhou feio para Serafal e disse: Prefiro morrer do que dizer algo assim. Serafal imediatamente pulou no abraço de Tatsuya e começou a chorar. Tatsuya-chan, Sultan está sendo má comigo. Tatsuya olhou para Sona com um olhar culpado e disse: Olha o que você fez, você a fez chorar. Ele então olhou para Serafal, deu um tapinha em sua cabeça e disse: Calma, não chore. Sona apenas moveu os óculos e disse: HMPH, em vez de perder seu tempo chorando, troque minhas roupas. Serafal olhou para Sona com uma expressão inocente no rosto e disse: Não posso. Todas as meninas olharam para ela com expressões perplexas e disseram: Sona logo voltou a si e disse: Como assim você não pode? Serafal ainda olhou para ela inocentemente e disse: Quero dizer, se você quiser vestir outra coisa, você tem que tirar as roupas que está vestindo e, como você não as tirou, eu já as destruí e coloquei o vestido em você. Todas as garotas que agora lideravam sua resposta olharam para Sona para ver o que ela faria em seguida. Sona então começou a entrar em pânico e lentamente mudou seu olhar para Tatsuya e com um sorriso no rosto disse: Você deveria saber de algo para me ajudar a acertar meu querido namorado. Tatsuya sorriu e disse: É claro que posso ajudar você, minha querida namorada. Sona então começou a sorrir e estava prestes a pedir que ele voltasse a vestir suas roupas ao normal, mas antes que ela pudesse, Tatsuya a interrompeu e disse: Apenas faça a mesma pose que será faz e diga que eu sou a garota mágica Sultan, com um sorriso no rosto. Sona ficou imediatamente chocada e os outros começaram a olhar para ela com uma expressão divertida no rosto. Tatsuya continuou sorrindo e disse: Apresse-se, estou esperando. Sona, ao ver a expressão dele, cerrou os dentes e pensou: Ele não está brincando. Sona cerrou os punhos e estava prestes a fazer a pose, mas Tatsuya a interrompeu e disse: E mostre um sorriso no rosto também. Sona, que ouviu seu pedido, olhou para ele e pensou: Esse maldito bastardo. Sona então sorriu, mas continuou se contorcendo por causa da irritação, e então começou a fazer as poses que Serafal faz e disse: Eu sou a garota milímetro mágica SS Sultan, com um rubor vermelho muito brilhante no rosto. Tatsuya apenas sorriu, abraçou-a e disse: Tan. Sona, que estava sendo abraçada por ele, começou a corar mais intensamente e começou a empurrá-lo para longe, mas não conseguiu movê-lo nem um centímetro. Depois de um tempo, ela finalmente desistiu e disse: Agora você pode fazer minhas roupas voltarem ao normal? Fiz o que você disse. Tatsuya apenas sorriu maliciosamente e disse: Quem disse que você tem que fazer isso só uma vez? Ouvindo isso, Sona congelou enquanto Serafal tinha estrelas nos olhos. O resto das garotas apenas olhou para Sona com pena. Capítulo 149. Depois que Sona finalmente conseguiu deixar Tatsuya satisfeito, ele trocou as roupas dela de volta ao normal e também as guardou durante a performance em seu telefone. Sona, que agora estava chorando de vergonha, estava nos braços de Tatsuya e estava sendo consolada por ele. Tatsuya, que agora começou a se sentir um pouco culpado por fazer Sona agir daquele jeito, sorriu ironicamente e perguntou: Sultan, eu disse que sinto muito por isso. Mas Sona continuou chorando e perguntou: Se você está arrependido, por que continuou fazendo isso? Tatsuya apenas deu um tapinha na cabeça dela e disse: Você estava tão fofa daquela vez que eu não consegui me conter. É tudo culpa sua por ser tão fofa. Sona corou ao ouvir isso, olhou para cima e disse: Baca. Tatsuya apenas sorriu, enxugou as lágrimas e disse: Você está muito engraçada com esses seus olhos inchados. Ao ouvir isso, Sona ficou envergonhada mais uma vez e desviou o olhar com um beicinho, o que o fez rir. Ao ouvi-lo rir, Sona suspirou e disse: Você está livre agora? Preciso te apresentar a alguém. Tatsuya olhou para ela com uma expressão confusa e disse: Quem? Com isso, Sona desviou o olhar e começou a brincar com os dedos. Meus pais querem conhecer você e querem ver como está meu noivo. Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos, mas antes que Tatsuya pudesse responder, Serafal interrompeu e disse: Você quer dizer que mamãe e papai estão aqui? Sona olhou para a irmã e assentiu, fazendo-a chorar e dizendo: Você é tão má, Sultan, que contou aos nossos pais sobre a visitação, mas não para mim. Sona apenas ajustou os óculos e disse: Claro, vou dizer a eles que afinal, são os pais que mais são esperados na casa aberta. Serafal balançou a cabeça e disse: Não, Sultan, você deveria contar tudo isso para sua irmã, assim como quando você era jovem, me seguindo e chamando de Onei-chan, você deveria ser como costumava ser. Sona apenas suspirou diante das palhaçadas da irmã e disse: Deixando isso de lado, Tatsuya, você vem? Tatsuya apenas sorriu e disse: Bem sim, terei que fazer isso mais cedo ou mais tarde, então vamos fazer. Sona então olhou para Serafal e perguntou: Você contou a eles sobre nosso relacionamento com Tatsuya? Serafal apenas assentiu e disse: Sim, eu já mostrei a eles o vídeo do jogo entre vocês dois e meu relacionamento com ele. Sona suspirou e disse: Então foi assim que eles descobriram sobre ele. Onei-sama, você não prometeu que nós os informaríamos juntos?
Serafal apenas bufou e disse, se eu deixasse isso para Sultan, então teríamos um filho antes do nosso casamento. Você é tão tímida para contar a ele sobre ele. Ao ouvir isso, Sona ficou vermelha de vergonha. Tatsuya olhou para Sona e disse, então você se sente envergonhada de contar aos outros sobre mim, hein? Parece que não estou à altura das suas expectativas. Ao ouvir isso, Sona começou a entrar em pânico, olhou para Tatsuya e disse, não tem como você não corresponder às minhas expectativas. É só que Sona ficou em silêncio e cobriu o rosto com as mãos. Tatsuya tirou as mãos do rosto e disse, Hehe Sultan é muito tímida. Sona permaneceu em silêncio por um tempo e então disse, eu te odeio. Tatsuya a abraçou e disse, também te amo. Tatsuya foi então separado de Sona pelo resto de suas garotas, que o puxaram de volta e olharam para Sona e Serafal, e Muyuki disse, agora, antes de encontrá-los, há algumas coisas que devemos deixar claras, certo? Ao ouvir isso, Sona e Serafal ficaram sérias e assentiram, e Sona disse, é claro que sabemos o prazo do acordo. Serafal então disse, não pediremos para ser sua primeira esposa, pois essa posição já é para Kurumi-chan. Ao ouvir isso, o resto das garotas assentiram, mas Miyuki retrucou e disse, oi, você deveria dizer Miyuki-chan. Mas Tatsuya retrucou e disse, desculpe, Muyuki, mas aquele lugar é para Kurumi, e você sabe disso. Muyuki olhou para Tatsuya com um beicinho e disse, tudo bem, Oni-sama, mas o segundo lugar é meu. Tatsuya assentiu e disse, bem, vamos indo então. Todos então assentiram e começaram a caminhar em direção ao prédio principal. Rias, que caminhava ao lado de Akeno, olhou para ela e disse, Akeno, por que você está tão silenciosa de repente? Akeno, que estava perdida em seus pensamentos, acordou e disse, Ara, eu só estava fazendo planos sobre como causar um caso. Ao ouvir isso, Rias apenas suspirou e continuou a andar com todos. Logo todos estavam no prédio principal e andavam por aí para encontrar a família de Sona. De repente todos ouviram uma voz e se viraram. Oh, Isami! Todos se viraram e viram um grupo de pessoas paradas ali, e todos ficaram com os lábios trêmulos. Na frente deles estava um grupo de 8 indivíduos. 2 homens com cabelos ruivos, um homem com cabelos castanhos, um homem com cabelos pretos e 2 mulheres com cabelos pretos, mas com estilos de cabelo diferentes e uma mulher com cabelos castanhos. Havia também um garoto com eles que parecia ter a idade do aluno com cabelos castanhos, e ao vê-lo, Tatsuya o reconheceu imediatamente. Todos então caminharam em direção ao grupo e se curvaram diante deles. Isami olhou para o homem que a chamou e disse, Ei pai! Um dos homens ruivos com uma barba pequena olhou para Rias e disse, então era aqui que você estava, Rias? Rias assentiu e disse, sim pai. Ouvindo isso, algumas das garotas do grupo ficaram surpresas e olharam para o homem na frente delas. Isami, que ficou chocada com a informação, olhou para o homem com os olhos arregalados e disse, pai do Pres. O homem olhou para Isami e disse, então você é Isami Oudou. Eu sou o pai de Rias. Ele então olhou para os outros e com um sorriso no rosto disse, obrigado por cuidar da minha filha. Todos assentiram e então Tatsuya olhou para o garoto e disse, há quanto tempo não vejo Issei? Ao ouvir isso, toda a atenção se voltou para os 2 garotos e de repente, Issei percebeu algo e disse, se bem me lembro, você é Shiba, ou algo assim. Nós estudamos na mesma escola antes, certo? Tatsui apenas sorriu e disse, sim, estou honrado que você se lembre de mim há tanto tempo. Ele então olhou para os pais de Sei e Isami e disse, prazer em conhecê-los também, senhor e senhora Youdou. Ambos os pais apenas sorriram e disseram, prazer em conhecê-lo novamente, Tatsuya-kun. Isami então foi até sua mãe e sussurrou algo para ela, e vendo isso, seu rosto imediatamente se iluminou e ela disse, Ara, então você era o garoto sobre o qual Isami nos contou, o namorado de Isami, que é muito popular entre as mulheres. Ao ouvir isso, todos olharam para as garotas que estavam atrás de Tatsuya e apenas balançaram a cabeça. Tatsuya apenas sorriu e disse, bem, o que posso dizer? Sou muito amado. Issei olhou para as garotas paradas atrás dele e pensou, droga, ele até tem seu harém. Parece que é fácil conseguir garotas em uma escola como essa. Por que não fui aceito aqui? Ao ouvir seu nome, 2 homens e uma mulher de cabelos pretos, que aparentemente eram os pais de Sona, se aproximaram e começaram a olhar para ele. Tatsuya olhou para os 2 e com uma reverência disse, prazer em conhecê-los, senhor e senhora Shitori. Ao ouvi-lo chamando os 2 pelos nomes falsos, os pais ficaram surpresos, mas logo se acalmaram, sorriram e disseram, prazer em conhecê-lo, Tatsuya-kun. Minha filha falou bastante sobre você, disse o homem. Tatsuya continuou sorrindo e disse, espero que todas tenham sido coisas boas. O homem apenas sorriu e disse, na verdade eu até parei de me incomodar em ouvir o que ela estava dizendo depois de um tempo. Parecia que você não tinha nenhuma falha. Exceto, a aura ao redor dele começou a ficar um pouco sombria e ele disse, parece que você está em muitos relacionamentos, enquanto continuava a sorrir. Tatsuya apenas sorriu e disse, sim, como eu disse, sou muito amado e sou verdadeiramente grato por isso. O homem estava prestes a perguntar mais alguma coisa, mas sua esposa bateu a cabeça e disse, querida, você não acha que este não é um lugar onde devemos falar sobre esses assuntos? O homem que foi agredido pela esposa dela apontou o dedo para Tatsuya e disse, mas como posso esperar que alguém que está tendo tantos casos mantenha minhas filhas felizes depois que ele as casar? Ao ouvi-lo, todos os pais e Sei ficaram chocados e começaram a olhar ao redor, prontos para se desculpar com os outros pela perturbação, mas pararam quando perceberam que nenhum deles estava incomodado e estavam confusos. Mas logo os demônios olharam para Tatsuya, que assentiu, confirmando que já havia formado uma barreira à prova de som ao redor deles. Tatsuya então olhou para o pai de Sona e disse, não acho que este lugar seja muito apropriado para esse tipo de conversa. Então por que não vamos para minha casa e continuamos nossa conversa lá?
O pai de Sona apenas resmungou e disse, muito bem, mas não espere que eu deixe você ficar com minhas filhas tão facilmente. Tatsuya apenas assentiu e disse, tente o quanto quiser, deixando o homem de cabelos pretos ainda mais irritado, enquanto sua esposa e Shuri apenas riam. Ele então olhou para os outros e disse, senhor e senhora Youdou, por que não nos acompanham também? Quero dizer, todos nós passamos por situações semelhantes, certo? Ambos os pais olharam para Isami e assentiram quando a viram corar. Tatsuya então olhou para Cirzexes e seu pai e perguntou, e você, Cirzexes, se você e seu pai não estão ocupados? Então por que não vem à minha casa e todos nós podemos ter uma longa conversa agradável com os outros enquanto tomamos uma bebida? Cirzexes apenas sorriu e olhou para o pai, que assentiu em resposta. Shuri, que não foi convidada por ele, veio até ele, deu um tapinha em seu ombro e disse, e eu, chefe, não fui convidado, e riu. Tatsuya percebeu como ela tentava provocá-lo chamando de chefe na frente dos outros. Ele sorriu e disse, é claro que você e Akeno estão convidados, afinal vocês têm férias de uma semana para passar com ela. Então vocês ficarão na casa se ainda não fizeram planos de ficar com Akeno. Shuri apenas sorriu e disse, bem, eu estava planejando ficar com ela, mas ela não pode ficar comigo na sua casa? Ouvir o que Shuri disse fez com que Akeno se animasse e ela mostrou um polegar para cima para sua mãe e pensou, bom trabalho, Okaya-san. Tatsuya, que não viu nenhum problema nisso, apenas assentiu, olhou para os outros e disse, desculpe por tudo isso, vamos indo então. Todos os pais se entreolharam, assentiram e começaram a segui-lo. Enquanto isso, Issei já estava sendo arrastado por seus dois velhos amigos para seu local de espionagem. Capítulo 150. Depois que todos estavam na casa de Tatsuya, todos ficaram surpresos ao ver o quão grande era sua casa. Os pais de Isami ficaram bastante chocados ao vê-la, pois normalmente não vêem uma casa tão grande, enquanto os demônios ficaram um pouco surpresos, pois já tinham vivido em castelos, mas sabiam que Tatsuya era órfão, mas ainda tinha uma casa assim, o que a deixou surpresa. Shuri olhou para a casa e disse, Tatsuya-chan, posso comprar uma casa dessas com o salário que você me dá? Tatsuya apenas sorriu e disse, talvez, quem sabe, mas posso garantir que uma casa com metade do tamanho desta não será problema para você com meio ano de salário. Ao ouvir isso, Shuri começou a pensar em algo e disse, parece que meu trabalho não é tão ruim, metade do tamanho com meio ano de salário é uma boa oferta. Tatsuya assentiu e disse, sim, é isso mesmo, então faça com afinco o trabalho que está se acumulando enquanto você estiver de férias. Ele disse isso e a sobrancelha de Shuri imediatamente se contraiu e ela disse, você sabe que não posso aproveitar minhas férias se você continuar me lembrando disso. Tatsuya apenas riu e disse, bem, como seu chefe, tenho que continuar lembrando você de não relaxar. Ao ouvir isso, Shuri desviou o olhar e pensou, ele está se vingando de antes. Tatsuya então convidou todos para entrar e os fez sentar na sala de estar, onde começaram a assistir aos videoclipes que haviam gravado. Tatsuya colocou algumas garrafas de álcool na frente deles, deixando os homens extremamente felizes com a qualidade da bebida, enquanto as mulheres apenas suspiravam ao ver as palhaçadas dos homens depois que eles estavam sob o efeito do álcool. O clone de Tatsuya e as meninas então entraram para preparar comida para todos, enquanto Tatsuya estava sentado na frente de seus futuros sogros. Tatsuya olhou para eles por um tempo e então os dois homens perguntaram ao mesmo tempo, vocês realmente amam nossas filhas ou estão apenas brincando? Tatsuya olhou para ambas com sinceridade e disse, eu realmente amo muito suas filhas e prometo que não deixarei nenhuma delas se sentir infeliz em nenhum momento de suas vidas. Diante disso, a cabeça de Citri bufou e disse, e se pedíssemos para você deixar o resto de seus amantes de lado ou escolher um em vez do outro? No momento em que ele disse isso, ouviu-se um barulho enorme de pratos sendo quebrados vindo da cozinha. Tatsuya sorriu ironicamente e disse, não se preocupem meninas, está tudo bem aqui. Tatsuya olhou para a cabeça de Citri e disse, um conselho do meu sogro. Fale um pouco mais baixo para sua própria segurança. Ele estava prestes a dizer algo, mas de repente sentiu a aura das garotas que estavam libertando inconscientemente vindo da cozinha e engoliu sua saliva e assentiu com a cabeça. Tatsuya apenas sorriu e disse, sobre o que você disse antes, não, eu não vou terminar com nenhum deles até que eles mesmos me digam que estão fartos de mim. Você tem algum problema com isso? O chefe Citri assentiu e disse, mesmo que eu não tenha problemas, como posso esperar que você não se esqueça das minhas filhas se algumas mulheres novas aparecerem? Tatsuya suspirou e disse, você pode perguntar isso a eles você mesmo, mas eu nunca negligenciei nenhum deles. Nenhum deles nunca reclamou sobre isso e eu tento passar tempo com todos eles. Eles são tão preciosos para mim quanto são para você. O Sr. Youdou então perguntou, e você é capaz de salvá-los de qualquer perigo? Porque em relação à sua aparência e à beleza deles, eles certamente terão algum tipo de problema, com você ou com os admiradores deles. Tatsuya apenas sorriu para a pergunta e disse, não se preocupe com isso, Sr. Youdou. Primeiramente, acho que eles são fortes o suficiente para lidar com essas pragas, mas por acaso aparece uma barata que não está disposta a morrer. Digamos que você não gostaria de ouvir os detalhes. Ele disse e mostrou um sorriso gentil, fazendo todos os quatro tremerem um pouco. O Sr. Youdou então perguntou, então que tal cuidar de todos eles no futuro? Você pode cuidar de todas as necessidades deles e das necessidades dos filhos que você terá no futuro? Tatsuya sorriu e disse, essa deve ser a última coisa com que você deve se preocupar, Sr. Youdou. Meu negócio vai muito bem e você pode ficar tranquilo que sua filha não terá problemas no futuro. Se você tiver alguma dúvida, podemos ir juntos ao meu escritório e eu posso deixar você dar uma olhada em como meu negócio está indo. Ouvindo isso, o Sr. Youdou olhou para ele por um tempo e então sua esposa lhe deu uma cotovelada de lado e disse, você não acha que isso é o bastante para você perguntar? Eu não acho que ele seja uma criança má e Isami o ama, o que mais você quer? Apenas aceite isso de uma vez.
O Sr. Yodo suspirou e então um sorriso apareceu em seu rosto e ele disse, bem, acho que meu Isami estará sob seus cuidados, filho. Tatsuya apenas sorriu e disse, muito obrigado e prometo que não vou decepcioná-lo, pai. O Sr. Yodo assentiu, olhou para o casal Citri e disse, bem, e quanto à sua decisão, senhor e senhora Shitori? A senhora Shitori apenas sorriu e disse, vocês dois se importam se perguntarmos algo a ele em particular? O casal Yodo olhou um para o outro e depois para os Shitoris, então com um sorriso assentiu e saiu da sala e voltou para a sala de estar onde Cirzestes e Zeuticos estavam sentados. Assim que eles saíram da sala, Tatsuya imediatamente formou uma barreira ao redor da sala e o Sr. Citri começou a liberar sua aura para pressionar Tatsuya. Tatsuya, que sentiu a aura enorme que a cabeça de Citri estava liberando, sorriu e então liberou um pouco de sua aura que imediatamente dominou a de Citri e ele começou a ofegar. Tatsuya olhou para ele e disse, satisfeito com meu poder. O diabo olhou para cima com dificuldade, mas não conseguiu dizer nada. Ao ver isso, sua esposa ficou surpresa e imediatamente disse, agora Tatsuya-kun, não há razão para ir tão longe, certo? Tatsuya apenas assentiu e parou de liberar sua aura. Ele então olhou para o ofegante Citri e lhe ofereceu uma garrafa de água, que ele engoliu de uma só vez. Ele olhou para Tatsuya com uma expressão surpresa e disse, você tem muita força aí. Tatsuya apenas acenou com a mão e disse, não me bajule agora. Ele então ficou sério e disse, mais uma vez peço que me dê uma chance de casar com suas filhas. Prometo que nunca deixarei que nenhum mal aconteça no caminho delas e cuidarei bem delas no futuro. E abaixou a cabeça. Ao vê-lo abaixar a cabeça, o chefe Citri suspirou e disse, levante a cabeça. Então ele olhou para Tatsuya com um sorriso no rosto e disse, eu deixarei você se casar com minhas filhas. Mas deixe-as tristes pelo menos uma vez e você terá que lidar com todo o território Citri. Tatsuya apenas sorriu e pensou, se você soubesse o nível exato do meu poder, então você nem teria pensado em dizer algo assim. Ele então assentiu e disse, não se preocupe, eles nunca ficarão tristes. Na verdade, prometo fazê-los ainda mais felizes do que seu pai jamais os fez. Ao ouvir isso, Lady Citri apenas riu enquanto seu marido apenas olhou para Tatsuya e disse, você tem uma boca linda, filho. Tatsuya continuou sorrindo e disse, muito obrigado, pai, enquanto ambos continuavam se encarando. Depois que todos os assuntos foram resolvidos e todos estavam tendo uma boa refeição juntos, de repente Zeuticus olhou para Tatsuya e disse, ei, Tatsuya-kun, você se importaria se conversássemos um pouco em algum lugar mais privado? Tatsuya olhou para Cirzestes, que o encarou com uma expressão confusa no rosto. Tatsuya olhou para Zeuticus e disse, claro, por que não, senhor Gremori? Ele então olhou para os outros e disse, por favor, nos deem licença por um momento. E ambos saíram da sala e foram para a sala de estar e sentaram-se um de frente para o outro. Ambos tinham um sorriso no rosto quando, de repente, Zeuticus colocou uma barreira ao redor deles. Ao perceber isso, Tatsuya estreitou os olhos e perguntou, então, o que você quer perguntar para não apenas colocar uma barreira de som, mas também uma barreira de entrada ao nosso redor? Zeuticus apenas riu e disse, veja, Tatsuya-kun, alguns dias atrás recebemos uma notificação da facção shintoísta sobre os direitos que os Gremori tinham sobre esta cidade terem sido tirados deles por causa de má administração. Tatsuya assentiu e disse, sim, o território foi muito mal administrado por ela, então tive que tomar essa decisão. Zeuticus apenas sorriu e disse, peço desculpas em nome dela, mas você não acha que todos deveriam ter uma segunda chance para superar seus erros? Tatsuya assentiu e disse, sim, eu acredito nessa ideologia. Ao ouvir isso, o sorriso de Zeuticus se alargou e ele estava prestes a dizer algo, mas Tatsuya o interrompeu e disse, é por isso que estou me dando uma segunda chance de governar este território, e mostrou um sorriso. Vendo seu sorriso, os lábios de Zeuticus se contraíram e ele disse, você tem um ótimo senso de humor, não é? Bem, vamos direto ao ponto. O que você quer em troca de dar os direitos da cidade aos Gremores? Tatsuya balançou a cabeça e disse, desculpe, não estou negociando aqui. O sorriso de Zeuticus desapareceu de seu rosto e ele disse, escute aqui, você é apenas um humano, você deveria estar feliz que um demônio, muito menos um demônio pertencente a uma família de alta classe, esteja fazendo acordos com você. Tatsuya, que viu a expressão em seu rosto, também ficou sem expressão e olhou para ele. Vendo a expressão do humano mudar, Zeuticus arregalou os olhos e perguntou, o quê? Você quer dizer alguma coisa? Tatsuya apenas sorriu e disse, ao ver você, não posso deixar de dizer essas 3 palavras mágicas. Ele então parou por um momento e então levantou o punho. Vai se fuder, seu idiota, e mostrou o dedo do meio para o diabo. Capítulo 151. Depois que Tatsuya disse as 3 palavras mágicas para Zeuticus, o demônio ruivo estalou e suas sobrancelhas imediatamente se moveram para mostrar sua raiva. Zeuticus começou a liberar sua aura e olhou para Tatsuya para assustá-lo, mas logo arregalou os olhos quando viu Tatsuya sorrindo para ele enquanto se sentava mais confortavelmente. Tatsuya olhou para o demônio na sua frente e disse, então você gostou dessas 3 palavras mágicas? Zeuticus apenas cerrou os dentes e disse, não cruze a linha, pirralho de merda. Tatsuya apenas olhou para ele com um sorriso divertido e disse, cruzar os limites é um dos meus passatempos favoritos. Ver essas caras de merda que você está fazendo agora me deixa tão feliz que não consigo te dizer. Zeuticus apenas estreitou os olhos e disse, você está me ridicularizando. Mesmo que eu não tenha lutado com alguém por muito tempo, você ainda não deve subestimar alguém que sobreviveu à Grande Guerra. Ao ouvir isso, Tatsuya começou a rir, o que fez a raiva de Zeuticus aumentar e ele disse, o que há de tão engraçado aqui?
Ou é que você finalmente perdeu o controle? Tatsuya se acalmou e então olhou para ele e disse, não, eu só me lembrei de um caído parecido com você que estava orgulhoso de si mesmo por sobreviver à Grande Guerra. Você sabe o que aconteceu com ele? Tatsuya então parou de sorrir e olhou para Zeuticus enquanto ativava seu Sharingan, fazendo-o estremecer. Zeuticus, que viu o olhar frio nos olhos de Tatsuya, cujo efeito aumentou por causa do Sharingan, deu um passo para trás. Tatsuya, que o viu dando um passo para trás, sorriu e disse, só latido e sem mordida pelo menos aquele caído teve coragem de me enfrentar. Que grande demônio você é! Ao ouvir o insulto, Zeuticus começou a liberar seu poder demoníaco e disse, você vai pagar por zombar de mim, você ousa dizer que um caído é melhor do que eu. Tatsuya continuou sorrindo e disse, parabéns, seus ouvidos estão funcionando corretamente. Zeuticus, que já estava farto de Tatsuya, disparou um orbe de energia demoníaca em direção a Tatsuya, que continuou olhando para o orbe com uma expressão neutra no rosto. Quando o orbe estava a apenas alguns centímetros de seu rosto, o Sharingan de Tatsuya mudou e o orbe começou a ser absorvido em um movimento espiral dentro da dimensão Kamui de Tatsuya. A cena deixou Zeuticus completamente chocado e ele só conseguiu abrir a boca de surpresa. Vendo que Zeuticus estava chocado, Tatsuya sorriu e disse, você terminou, Gremori, em um tom de zombaria. O diabo, que ouviu o tom de zombaria de Tatsuya, voltou à realidade e olhou feio para Tatsuya. Ele cerrou os dentes, fechou o punho e pulou em Tatsuya para socá-lo. Tatsuya olhou para ele com uma expressão entediada e abriu a boca para bocejar. Ele continuou a olhar para o demônio vindo em sua direção em câmera lenta por causa de seu Sharingan e usou sua telecinese para mandá-lo cair no teto. Tatsuya olhou para cima e disse, você gosta do meu teto? Zeuticus empurrou seu corpo para baixo com as mãos, tirou a cabeça do teto e pulou no chão. Ele olhou fixamente para Tatsuya e agora estava vigilante com ele, então ele lentamente começou a carregar seu poder demoníaco para um grande ataque, pensando que Tatsuya não notaria. Mas Tatsuya, sendo Tatsuya, percebeu a energia que estava sendo carregada pelo demônio, estreitou os olhos e disse, você sabe que há outras pessoas além de nós na casa. Certo. Ouvindo isso, Zeuticus ficou surpreso, mas um sorriso apareceu em seu rosto e ele disse, e daí? Tenho certeza de que meu filho e Serafal podem facilmente resistir ao ataque enquanto salvam suas irmãs, é isso que importa para mim. Sobre o resto, bem, eles podem ser pegos em ação. Tatsuya sorriu para ele e disse, você sabe que é muito distorcido, diferente da personalidade que você mostra aos outros. Zeuticus continuou sorrindo e disse, estou muito orgulhoso da minha atuação. Tatsuya assentiu e disse, você sabe que eu também tenho muito orgulho de alguma coisa. Ele então desapareceu da vista de Zeuticus, fazendo-o arregalar os olhos em surpresa. Ele então ouviu uma voz que o deixou completamente chocado, eu sou muito bom em chutar bundas, e usou um pouco de sua força e o chutou, fazendo-o bater na parede da sala, o que também quebrou a barreira que ele colocou. Zeuticus caiu da parede e não conseguiu se mover. O chute de Tatsuya quebrou vários ossos dele e a única coisa que ele conseguia sentir era dor. Ele olhou com ódio para Tatsuya, que estava apenas olhando para ele com uma expressão fria no rosto. Vendo o olhar em seu rosto, Zeuticus ficou completamente assustado. Ele não conseguia pensar no que fazer. Ele não conseguia se mover, sua magia não funcionava. Ataques físicos não funcionavam, e sua experiência da Grande Guerra não estava ajudando em nada. Ele só conseguia cerrar os dentes e amaldiçoar Tatsuya em sua mente. Tatsuya então começou a caminhar em sua direção, fazendo Zeuticus contorcer o corpo querendo se afastar dali, mas não conseguiu fazer nada. Tatsuya chegou na frente dele e se agachou para olhar seu rosto mais claramente. Zeuticus, que o viu agachar-se diante dele enquanto seu Sharingan ainda estava ativo, agora estava tremendo e esperava que alguém o salvasse. Tatsuya moveu a mão e agarrou seu cabelo para levantar a cabeça até o seu nível e olhou diretamente em seus olhos. Tatsuya então disse com uma voz fria, escute aqui, eu não me importo se você é um demônio ou quão grande é sua casa. Droga, eu nem me importo se você tentar me matar. Mas agora mesmo o ataque que você estava planejando lançar poderia ter ferido aqueles queridos para mim, e essa era a única coisa que você não deveria ter feito. Ele então cercou a sala com uma barreira à prova de som e enfiou uma espada sagrada em seu estômago, fazendo com que Zeuticus começasse a gritar de dor. Tatsuya não parou por aí e começou a liberar magia sagrada pela sala, tornando a dor do demônio mais severa e também diminuindo sua resistência à dor. Zeuticus estava olhando para Tatsuya e queria pedir misericórdia, mas a única coisa que saiu de sua boca foram gritos cheios de dor. Tatsuya também continuou a olhar para ele com olhos frios, deixando-o ainda mais assustado. Tatsuya olhou para o demônio cujo corpo estava se contorcendo e avançou, segurando o punho da espada. Vendo que Zeuticus ficou mais assustado, pensando que ele iria esfaqueá-lo mais profundamente, mas ao contrário de suas expectativas, Tatsuya sacou a espada e parou de liberar a magia sagrada pela sala. Tatsuya então lançou uma magia de cura no demônio, fazendo com que suas feridas e ferimentos desaparecessem completamente sem deixar vestígios. Zeuticus, que ficou surpreso com o que Tatsuya estava fazendo, de repente surtou e começou a verificar seu corpo, e depois de se certificar de que não havia problemas, olhou para Tatsuya, abaixou a cabeça e disse, obrigado por ter misericórdia. Tatsuya olhou para ele com um sorriso no rosto e então disse, agora vamos para o nível 2. Deixando Zeuticus completamente chocado e olhando para Tatsuya. Mas antes que ele pudesse, 2 espadas foram cravadas em seu estômago e a quantidade de magia sagrada que Tatsuya estava liberando também dobrou.
tornando-se ainda mais doloroso para o demônio, fazendo seus gritos ainda mais altos. De repente a porta foi aberta, fazendo Tatsuya virar a cabeça e olhar para a pessoa que estava ali. Na frente dele estavam os dois Maos que chegaram ali e tinham uma expressão de dor no rosto por causa da energia sagrada presente na sala. Tatsuya parou de liberar sua magia sagrada e disse, "Boa hora, Cirzexes, eu estava prestes a vir falar com você sobre algo ponto", e olhou para ele. Cirzexes olhou para seu pai, que estava se contorcendo de dor, e pensou, "O que você fez para irritá-lo, pai?" Tatsuya, que ouviu seus pensamentos, sorriu e disse. Ele começou a falar sobre devolver o território aos Gremori, mas rapidamente ficou bravo ao ser recusado e estava prestes a desencadear um ataque que poderia ter ferido a maioria das pessoas na sala onde você estava antes. Tatsuya caminhou até Cirzexes, colocou a mão em seu ombro e disse, "Agora só uma pergunta, mas você realmente sabia que algo assim aconteceria?" Enquanto o olhava com um sorriso amigável. Cirzexes engoliu em seco e imediatamente balançou a cabeça, afirmando que não sabia nada sobre o assunto. Tatsuya assentiu e disse, "Você deve se certificar de que seu pai só abra a boca quando for necessário, caso contrário, quem sabe quando uma pessoa má irá atacá-lo por causa de um deslize da língua." Cirzexes simplesmente assentiu com a cabeça, curvou-se e disse, "Peço desculpas profundamente por tudo que meu pai fez. Por favor, poupe-o por minha causa." Zeuticus, que agora não sentia tanta dor quanto antes por causa de Tatsuya ter parado de liberar sua magia sagrada, olhou para seu filho, tossiu um pouco de sangue e disse, "Não acredite nele, foi ele quem me atacou primeiro. Ele está inventando coisas." Tatsuya apenas olhou feio para Zeuticus e disse, "Se eu atacasse você seriamente primeiro, então não sobraria nem um fio de cabelo do seu eu patético. Você nem se importou com a segurança dos seus próprios filhos e agora está me culpando vergonhosamente." Zeuticus estava prestes a dizer algo mais, mas Cirzexes levantou a mão, fazendo-o parar e disse, "Pai, vamos parar com isso aqui e não causar problemas. Este não é nosso território." Embora suas palavras fossem educadas, seu tom não era. Era um tom de comando em vez do tom gentil usual que Cirzexes usava. Serafal olhou para Tatsuya e disse, "Tatsuya-chan, peço desculpas também por qualquer má conduta da parte de nós, demônios, mas por favor, poupe sua vida caso contrário. Haverá muitos problemas que o Conselho Demônio levantará. Afinal, ele não é apenas um sangue puro, mas também é o chefe de uma casa dos 72 pilares." Tatsuya olhou para Serafal, e, vendo a expressão de pânico que ela tinha, suspirou e estalou os dedos, fazendo as espadas desaparecerem de seu estômago. Tatsuya olhou para Cirzexes e disse, "Leve-o embora, mais uma vez algo assim acontece e ele estará perdido. Não me importo se alguns anciãos do conselho desaparecerem, mas ele morrerá se tentar algo contra mim." Cirzexes fez uma reverência profunda e imediatamente correu em direção ao pai e se agachou para levantá-lo, mas Zeuticus levantou a mão para impedir o filho. Zeuticus levantou lentamente seu corpo, olhou para Tatsuya e disse, "Garoto, você vai pagar por toda essa humilhação. Eu vou, não, todo o território Gremori vai te caçar." Tatsuya bufou e disse, "Como eu disse, não me importo com vocês, insetos. Venham até mim o quanto quiserem." Zeuticus olhou feio para Tatsuya e disse, "Eu vou destruir você e sua família e o antes que ele pudesse terminar." Tatsuya imediatamente correu em direção a Zeuticus e deu um soco em seu estômago, fazendo Zeuticus tossir uma grande quantidade de sangue e cair no chão. Tatsuya levantou a cabeça e disse, "Quer experimentar de novo o jogo que estávamos jogando, seu idiota?" Vendo o que estava acontecendo, Cirzexes se preparou para ir em sua super forma e disse, "Tatsuya, eu imploro que você o deixe ir." Tatsuya olhou para Cirzexes, então jogou o diabo em suas mãos e disse, "Saia." Cirzexes não disse nada e imediatamente se teletransportou com seu pai. Capítulo 152. Depois que toda a comoção passou e os outros deixaram a residência Shiba, Tatsuya contou o evento que ocorreu entre Zeuticus e ele para sua equipe, além de Shuri e Akeno, deixando todos eles, especialmente Akeno, surpresos com seu ato. É claro que a equipe de Tatsuya já sabia sobre a personalidade de Zeuticus por meio de Graifia e Venelana, mas eles não esperavam que ele agisse assim em seu território. Tatsuya então decidiu voltar para sua cama e esquecer sobre esse assunto, e para ajudá-lo as meninas decidiram fazer algo para ele em seu quarto. Embora Akeno não tenha conseguido entrar no quarto, mesmo que ela tentasse entrar furtivamente. Na manhã seguinte, Tatsuya acordou completamente nu e totalmente revigorado. Ele olhou para o seu lado e viu suas meninas dormindo pacificamente com um sorriso em seus rostos enquanto elas também estavam nuas. Tatsuya sorriu para elas e usou sua magia para limpar todos os seus corpos de todo o suor e outros fluidos que seus corpos estavam cobertos, pois todos eles estavam fedendo com o cheiro da atividade que faziam à noite. Tatsuya então se levantou e desceu as escadas e viu Akeno e Shuri preparando o café da manhã. Tatsuya foi até a cozinha, o que alertou a mãe e a filha de sua presença e ambas se viraram e sorriram para ele. Tatsuya apenas assentiu com sua expressão neutra de sempre e pegou um copo e encheu-o de água e bebeu tudo de uma vez. Ele olhou para Akeno e perguntou, "Você pode me fazer uma xícara de café?" Akeno sorriu brilhantemente e assentiu com a cabeça e disse, "Claro, um café está chegando." Tatsuya assentiu com um sorriso no rosto e recostou-se na cadeira enquanto testava a cabeça na mesa. Shuri olhou para ele e disse, "Você parece um pouco preocupado." Tatsuya olhou para ela por um tempo e disse, "Só pensando no futuro." Ao ouvir isso, Shuri cobriu a boca com a mão e disse, "Fufufufu, então você está pensando no futuro comigo. Desculpe, mas eu já tenho um marido, que tal Akeno, aqui?"
Acho que vocês duas seriam uma ótima combinação uma para a outra. Ao ouvir isso, Akeno começou a corar e olhou para Tatsuya para ver sua reação. Tatsuya, que ouviu o que Shuri disse, não demonstrou nenhuma mudança em sua expressão e disse, não isso, estou pensando no que aconteceu com os Eutikus ontem. Ouvindo isso, mãe e filha ficaram um pouco tristes e vendo o que Shuri disse. Então você estava falando sobre sua conversa com aquele demônio, hein? Mas de qualquer forma, o que você acha sobre Akeno? Tatsuya olhou para ela por um tempo, mas logo desviou o olhar para Akeno e disse, ela é linda, ótima e confiável, embora seja uma grande pervertida. Ao ouvir o que ele disse, Akeno corou, mas a última parte fez suas sobrancelhas se contraírem um pouco, mas ela não podia negar isso. Shuri riu e disse, então por que você não se casa com ela no futuro? Acho que vocês dois serão um ótimo casal. Além disso, se você se casar com ela, talvez eu possa ter um pouco de alívio do meu trabalho. Tatsuya sorriu para ela e disse, claro, basta me dar uma carta de demissão e você terá liberdade total do seu trabalho. Shuri imediatamente enrijeceu-se e então um sorriso irônico apareceu em seu rosto e ela disse, chefe, você sabe o quanto eu gosto de trabalhar no escritório que você me deu? Tatsuya sorriu e disse, ah, sério, então acho que você não terá problemas em lidar com os documentos que estão se acumulando durante suas férias. Ugh, chefe, você é muito cruel. Tatsuya olhou para ela, suspirou e disse, tudo bem, direi a Yasaka para recomendar alguém para a empresa e ajudá-la com seu trabalho. Ao ouvir isso, o rosto de Shuri imediatamente se iluminou e ela disse, Tatsuya-chan, se você quiser, pode levar Akeno para a cama, agora mesmo. Não vou contar aos outros sobre isso. Tatsuya olhou para ela por um tempo e disse, você está literalmente vendendo sua filha. Shuri riu e disse, olhe para a expressão dela e depois fale. Tatsuya então virou a cabeça e viu Akeno com o rosto vermelho enquanto mantinha a mão na bochecha e imaginava o que faria com Tatsuya. Tatsuya olhou para ela por um tempo e então suspirou e disse, vocês duas são realmente estranhas. Tatsuya então olhou para Akeno e disse, Akeno, Akeno, Akeno. Akeno de repente saiu de sua imaginação e limpou a baba que estava saindo de sua boca e olhou para Tatsuya com um sorriso e disse, o que aconteceu? Vamos entrar em um quarto? Tatsuya balançou a cabeça e disse, vamos com calma. Tem alguma coisa que você precisa fazer hoje? Akeno assentiu e então começou a pensar e então disse, eu acho que Rias vai liberar-se de seu bispo hoje. Por quê? Você precisa de mim para alguma coisa? Tatsuya pensou por um tempo e então disse, eu quero que você comece a treinar mais forte agora. Porque do jeito que as coisas aconteceram ontem eu não acho que Zeltifux vai ficar parado. Ele vai tentar machucar alguém perto de mim. Você deve estar bem preparado porque além de suas rias e sirzeixes ele não se importa com ninguém. Ele pode tentar machucar você já que você e Shuri estão perto de mim. Eu posso proteger Shuri já que ela não tem que seguir ordens de Gremori. Mas você por outro lado pode ser chamado e pode estar em apuros. Então certifique-se de informar qualquer um da minha equipe quando você tiver que fazer algo por ele. Ouvindo o que Tatsuya disse, Shuri e Akeno ficaram sérias e assentiram para ele. Tatsuya assentiu também e jogou uma pulseira para Akeno e Shuri, que elas pegaram e olharam para ela por um tempo antes de se virarem para Tatsuya com uma expressão confusa. Tatsuya olhou para ambos e disse, eles protegerão vocês em momentos de perigo e vocês podem contatar qualquer um da minha equipe se necessário através dessa pulseira. Ela também pode formar uma barreira capaz de receber 3 golpes de demônios de classe suprema. Ambos olharam para as pulseiras com surpresa visível em seus rostos e ficaram um pouco hesitantes em aceitar tal item de Tatsuya. Tatsuya, que percebeu a hesitação deles, sorriu e disse, peguem só por mim. Se vocês tiverem isso, vou me sentir um pouco mais tranquilo, pensando que vocês estão seguros. Ambas olharam para Tatsuya por um tempo e suspiraram. Akeno olhou para Shuri e disse, é por isso que ele tem tantas garotas, o que há para não gostar nele. Shuri riu e disse, bem, então a única coisa que você precisa fazer é garantir que ele se apaixone por você. Akeno assentiu, pegou a xícara de café e colocou na frente de Tatsuya, dando um beijo em sua bochecha. Tatsuya olhou para ela e ela apenas mostrou um sorriso travesso no rosto e disse, fufufufu, esteja preparada para meus ataques de vez em quando. Tatsuya olhou para ela por um tempo e então suspirou e disse, tanto faz, e certifique-se de contar aos outros que aceitam Ria sobre isso também, e certifique-se de avisá-los para não divulgarem essa informação. Akeno olhou para ele com uma expressão confusa e perguntou, por que não contar a Ria sobre isso? Tatsuya deu de ombros e disse, não importa o que digamos no final das contas, ele é o pai dela, com quem ela está há mais tempo. Mesmo que ela acreditasse em nós, ela poderia querer esclarecer suas dúvidas com o pai e nossos planos poderiam ser expostos se ela falasse demais, porque honestamente, não importa como você veja, Zelticus tem muito mais experiência do que Rias e ele pode facilmente extrair informações dela. Akeno pensou por um tempo e então assentiu pensando que o que Tatsuya disse era possível. Shuri então olhou para os dois e perguntou, então o que vocês estão planejando fazer se ele tomar alguma atitude? Tatsuya, que ouviu a pergunta, sorriu loucamente e disse, se algo assim acontecer, então haverá um massacre no submundo. Eles esqueceram o que é medo depois que as guerras acabaram. E naquela época eles saberão com quem não devem se mexer. Capítulo 153 e 154. Depois que todos se levantaram, Tatsuya explicou a mesma coisa que disse a Akeno e Shuri para todos eles, deixando todos um pouco mais sérios sobre a situação. Akeno então se vestiu com o uniforme escolar e foi para a soltura do bispo junto com Tatsuya, enquanto o resto deles decidiu sair com Shuri e mostrar a cidade a ela. Tatsuya e Akeno estavam caminhando lado a lado com Akeno entrelaçando seu braço com o de Tatsuya, o que fez com que as pessoas ao redor se concentrassem no casal. Tatsuya olhou para Akeno e disse, você realmente tem que fazer isso? Já está muito quente. Akeno riu e disse, Araara, você não gosta da sensação na sua mão? E empurrou a mão mais fundo em seus seios.
Tatsuya suspirou e aproximou seu rosto do de Akeno e soprou em seu ouvido, fazendo-a soltar a mão com um epi saindo de sua boca. Tatsuya sorriu e disse, muito melhor, e começou a andar. Ao ver isso, Akeno suspirou e caminhou silenciosamente ao lado dele com uma cara decepcionada. Tatsuya viu o rosto dela, suspirou, agarrou sua mão e disse, bem, acho que dar as mãos não será tão desconfortável, e olhou para Akeno. Akeno olhou para sua mão que estava sendo segurada por Tatsuya, sorriu e disse, bem, eu vou deixar você fazer isso, mas só dessa vez. E segurou sua mão com mais força. Tatsuya olhou para ela e acenou com a cabeça e ambos continuaram caminhando em direção à escola. Depois que Tatsuya e Akeno chegaram à escola, ambos se encontraram com o resto dos membros do ORC. Ao ver os dois entrando juntos de mãos dadas, o resto dos membros olhou para os dois por um tempo e então suspiraram. Isami pulou em Tatsuya, imediatamente o abraçou e disse, minha mãe estava cheia de elogios para você depois que voltamos de sua casa. Ao ouvir isso, Tatsuya sorriu, deu um selinho em seus lábios e disse, bem, o que mais você esperaria de mim? Tatsuya então olhou para Koneko, deu um tapinha em sua cabeça e disse, então, como foi a visitação para você? Koneko corou um pouco e então suspirou com a pergunta e sussurrou em seu ouvido, Onei-sama me irritou muito. Ela continuou gritando e me elogiando por cada pequena coisa na aula. Tatsuya apenas riu fazendo Koneko fazer beicinho. Tatsuya olhou para Koneko e imediatamente a abraçou, deixando Akeno e Isami de lado e disse, ah, como você pode ser tão fofa? E começou a esfregar sua bochecha na de Koneko, fazendo-a corar profundamente. Ao vê-lo, o resto das pessoas ali apenas sorriram ironicamente e deixaram Tatsuya interagir com Koneko. Rias então olhou para a porta coberta com muitas placas de mantenha distância e disse, de qualquer forma, vocês estão todos prontos para conhecer o bispo do nosso time? Ao ouvir isso, todos ficaram um pouco sérios. Até Tatsuya parou de abraçar Koneko depois de ver que ela estava falando sério. Isami olhou para a porta e disse, então você quer dizer que há um bispo atrás da porta? Rias assentiu e disse, sim, a porta que você vê tem muitos selos, mas os selos só ficam ativos até meia-noite. Depois disso, o ocupante tem permissão para andar livremente pelo campus, mas essa pessoa se recusou a aceitar essa regra. Isami olhou para a porta com uma expressão confusa e disse, então essa pessoa talvez seja uma reclusa? Akeno, que ouviu o que Isami disse, sorriu e disse, embora essa pessoa seja talvez a nossa melhor ganhadora de contrato, deixando Isami completamente chocada. Kiba sentiu e disse, sim, a pessoa faz o contrato usando um computador. A Shinobi então estreitou os olhos e disse, mas ter seus poderes selados. Eu me pergunto que tipo de pessoa fica atrás daquela porta? Tatsuya então disse, essa pessoa é o parceiro perfeito que você pode pedir quando tiver que fazer grinding tarde da noite ou participar de um evento em um jogo. Suas habilidades são de primeira. Depois que ele disse isso, todas as pessoas olharam para ele com uma expressão confusa e Tatsuya disse, este é o único demônio com quem eu assino contratos. Então definitivamente eu sei sobre isso. Rias assentiu e então começou a quebrar os selos da porta e uma formação mágica apareceu e os selos começaram a se desfazer. Rias então segurou a maçaneta da porta e a abriu, fazendo com que a luz entrasse no quarto completamente escuro. E assim que ela fez isso, a pessoa que morava lá dentro fez um barulho. Eia, fazendo Isami dar um passo para trás e perguntar, o que é isso? Mas todos ignoraram sua pergunta e Rias deu um passo à frente e disse, olá, estou feliz em ver que você está bem. Em resposta, uma voz saiu do caixão que estava na frente deles. O que foi isso? Rias se aproximou mais do caixão, agachou-se e disse, o selo foi aberto. Agora venha conosco. E levantou a parte superior do caixão e revelou o bispo do time Gremore, que era uma loli loira. Mas eu gosto daqui, lá fora é assustador, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isami olhou para a pessoa e disse, outra garota bonita, hein? Ao ouvir isso, Kiba e Tatsuya riram, fazendo Isami olhar para os dois com uma expressão confusa e perguntar, o que aconteceu? E a sua pergunta Rias respondeu, essa pessoa é ele. Isso deixou Isami completamente surpresa e ela olhou para Gasper e disse, ela é um homem? Tatsuya riu e disse, do que você está duvidando? Você era ele há pouco tempo. Ao ouvir isso, Isami balançou a cabeça e disse, não, como um garoto pode parecer mais feminino do que eu? Tatsuya sorriu e disse, essa pessoa é definitivamente um homem. Fazendo Issy se jogar no chão e ela disse, isso é um golpe na minha feminilidade. Akeno colocou a mão no ombro de Isami e disse, não se preocupe, você tem uma prova sólida de que é uma garota, e apontou para seus seios. Isami olhou para Akeno com os olhos marejados e disse, Akeno-san, e abraçou Akeno, que a abraçou de volta. Ria suspirou com suas palhaçadas, então abriu os braços para abraçar Gasper, mas enquanto ela abria os braços, Gasper e Tatsuya se entreolharam e Gasper pulou em direção a Tatsuya e disse, Tatsuya-senpai. Tatsuya também abriu os braços, pegou Gasper e disse, Gasper, como você está? Gasper olhou para Tatsuya com um sorriso no rosto e disse, estou bem, senpai, mas por que você não vem brincar comigo? Tatsuya apenas bagunçou seu cabelo e disse, eu tive muito trabalho que me manteve ocupado. Desculpe, mas como um pedido de desculpas eu trouxe seu bolo favorito para você. Ouvindo isso, o sorriso de Gasper se alargou e ele abraçou Tatsuya mais forte e disse, senpai, você é o melhor. Enquanto os dois garotos conversavam, o resto do ORC olhava para a dupla com uma expressão de surpresa no rosto e Rias estava contraindo os lábios enquanto suas mãos ainda estavam abertas do momento em que ela tentou abraçar Gasper.
Capítulo 155. Tatsuya então olhou para os outros e disse: O quê? Rias, cujas mãos ainda estavam estendidas, cruzou as mãos e perguntou: Como é possível que vocês dois estejam tão próximos um do outro? Tanto Tatsuya quanto Gasper sorriram e disseram: Sempre que fico entediado e quero faltar às aulas, venho ao ORC. Gasper então disse: E assim que Tatsuya-senpai entrou no meu quarto, lentamente começamos a jogar juntos e nos tornamos bons amigos. Tatsuya assentiu e disse: Sim, ele é como meu irmão mais novo. Gasper ainda sorriu e disse: Sim, e os lanches que o senpai faz são realmente deliciosos, são até melhores do que os que eu costumava comer. Ao ouvir isso, as orelhas de Ria se contraíram e ela disse: Você certamente está brincando, Gasper. Esses lanches que eu pedi para você são todos importados e de altíssima qualidade. Gasper olhou para ela com uma expressão confusa e disse: Não sei, mas quando comparados à comida do senpai, eles terão um gosto comum. Ao ouvir isso, os lábios de Ria se contraíram e ela estava prestes a dizer algo. Mas antes que pudesse dizer algo, Kiba assentiu e disse: Eu sei. A comida que ele prepara é simplesmente de outro mundo. Koneko também assentiu e disse: Sim, os doces que o senpai faz são os melhores, mas seus tapinhas na cabeça são ainda melhores. E um leve rubor apareceu em seu rosto. Akeno colocou a mão no rosto e disse: A comida dele me faz sentir tão quente que não consigo explicar. Isami então caminhou em direção a Tatsuya e Gasper e disse: Não importa se você é homem ou mulher, se você consegue dizer o quão boa é a comida de Tatsuya, então você é uma boa pessoa. E colocou a mão no ombro de Gasper, fazendo-o arregalar os olhos de surpresa e inconscientemente, seu Sacred Gear foi ativado e todos os outros na sala, exceto Tatsuya e Gasper, ficaram congelados. Gasper cobriu os olhos com as mãos e disse: Por favor, não me bata. Sinto muito. Vendo que Gasper estava assustado, Tatsuya suspirou e o abraçou e começou a dar tapinhas em suas costas e disse: Aí acalme-se, Gasper. Ninguém vai te machucar aqui. E mesmo que alguém tente, eu ainda estou aqui para te proteger. Gasper então tirou as mãos dos olhos, olhou para Tatsuya e disse: Senpai. E começou a chorar em seu abraço. Tatsuya suspirou e continuou a consolar o pequeno vampiro até que ele se acalmou e o tempo começou a passar novamente. Isami ficou surpreso com a mudança repentina na posição de Tatsuya e Gasper e disse: O que aconteceu? Ao ouvir isso, Kiba mostrou um sorriso irônico no rosto enquanto Akeno apenas suspirou e disse: É seu equipamento sagrado, a visão proibida de Balor. Akeno esperou que Rias começasse a explicação, mas depois de esperar um tempo e não ouvir nenhuma palavra dela, ela virou a cabeça e viu Rias olhando para todos eles. Akeno inclinou a cabeça e perguntou: O que aconteceu, Rias? Rias então olhou para todos eles e disse: Vocês todos já provaram a comida do Tatsuya pelo menos uma vez? Ao ouvir essa pergunta, todos ficaram surpresos, mas mesmo assim seus pares assentiram e Isami disse: Nós geralmente almoçamos juntos, junto com a presidente Sona e a vice-presidente Tsubaki. Ao ouvir isso, Rias ficou ainda mais surpresa e perguntou: Vocês todos almoçam juntos e nem me ligam? Ao ouvi-la perguntar, os outros nem pararam um segundo e disseram, não fazendo Rias cair de joelhos. Rias então olhou para seus pares e perguntou: Por que vocês não me convidaram também? Akeno então disse: Porque alguém disse que o refeitório da escola não tem muita variedade. Koneko então disse: Você disse que os doces daqui não são do seu gosto. Kiba sorriu e disse: Você nos disse anteriormente que quer almoçar em silêncio, sozinho, porque se cansa com os elogios dos outros alunos e não quer ficar sob os holofotes. Isami então disse: Por que eu convidaria mais pessoas e minha parte seria reduzida por causa de mais pessoas? Ao ouvir as respostas, Rias ficou ainda mais deprimida e olhou para Tatsuya. Tatsuya olhou para ela com um sorriso no rosto e disse: Não quero que nenhum boato se espalhe sobre mim por convidá-la pessoalmente. E depois disso Rias ficou totalmente deprimida, se levantou e começou a sair da sala como um zumbi. Gasper olhou para Rias e perguntou: O que aconteceu com Rias-senpai? Tatsuya sorriu e disse: Ela sofreu muitos danos mentais. Gasper olhou para Tatsuya com uma expressão confusa, ao que Tatsuya apenas sorriu. Tatsuya então olhou para Gasper e disse: Ei, por que você não se apresenta para Isami? Gasper olhou para Isami e surtou um pouco e disse: NN, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Gasper Vladi, um meio vampiro. Eu quero voltar para o meu caixão. E lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Koneko olhou para ele e disse: Vá dormir lá pela eternidade. E pensou: mesmo que ele esteja nas mãos do senpai, ele ainda quer voltar para seu caixão. Eu o punirei por desrespeitar o senpai. Akeno mostrou um sorriso irônico e disse: Sobre isso veja bem, temos permissão para tirar você desta sala, então por que você não sai conosco? Gasper imediatamente balançou a cabeça e disse: Não, eu não quero sair, lá fora é assustador. Eu quero voltar para o meu caixão. Vendo que Gasper estava ficando bastante impaciente, Tatsuya deu um tapinha suave em sua cabeça, fazendo-o se acalmar um pouco, e Koneko olhou feio para Gasper. Tatsuya então olhou para Gasper e disse: Ei, por que você não tenta viver no mundo exterior por um tempo? Vai ser divertido. Gasper olhou para Tatsuya e disse: Mas, senpai, está assustador lá fora. Não quero sair. Tatsuya apenas sorriu e disse: Se você continuar com medo de sair desta sala, não conseguirá aproveitar sua vida direito. Por que não tenta por um tempo? Quem sabe você pode acabar gostando de viver lá fora e superar seu medo. Quando isso acontecer, vamos a uma convenção e torneio de videogame juntos. Vai ser muito divertido. E como eu disse antes, estarei lá para protegê-lo, afinal, não posso deixar o único demônio com quem faço o contrato sofrer, certo? Gasper olhou para Tatsuya por um tempo e então lentamente assentiu com a cabeça. Tatsuya sorriu e disse: Bom, vamos fazer você superar seu medo e fazer de você um homem, afinal você não gostaria de ser chamado de menina, não é? Gasper, ao ouvir essas palavras, imediatamente assentiu com a cabeça e disse: Vou superar meus medos e ser um homem. Tatsuya assentiu e disse: Ótimo, agora vamos.
Tatsuya então colocou Gasper no chão para que ele pudesse dar um passo para fora sozinho. Gasper então olhou para a porta com uma expressão cautelosa no rosto e hesitou em dar um passo para fora. Tatsuya e os outros ficaram atrás dele e o deixaram caminhar um passo adiante. Gasper então engoliu sua saliva e olhou para a porta com uma expressão séria e disse: "Eu sou um homem, eu não estou com medo. Eu sou um homem, eu não estou com medo." E continuou repetindo por um tempo. Finalmente criando coragem, ele lentamente levantou sua perna e deu um passo para fora da porta, fazendo os outros que estavam olhando atentamente para o vampiro por todo esse tempo sorrirem com seu progresso. Gasper também estava sorrindo por ter saído da sala e estava prestes a se virar e olhar para os outros e ver suas expressões. Mas antes que ele pudesse, uma zumbi, Rias, apareceu do canto e disse: "Por que vocês estão demorando tanto?" Com uma voz fria. Vendo seu rei naquela condição, Gasper surtou e imediatamente correu para dentro do quarto e se escondeu dentro de seu caixão e continuou murmurando: "Lá fora é assustador. Ria-senpai é assustadora. Ela vai me atacar. Estou com medo." O resto das pessoas olhou para Rias com uma expressão estupefata, fazendo Rias sair do seu modo zumbi e olhar para os outros com uma expressão confusa. Todos suspiraram e Tatsuya disse: "Levem o zumbi embora, vou tentar trazê-lo para fora. Vocês esperem na sala principal." Todos eles assentiram e começaram a sair da sala enquanto Akeno e Koneko arrastavam Rias para fora da sala. Capítulo 156. Depois disso, Tatsuya conseguiu de alguma forma convencer Gasper mais uma vez a sair e levá-lo ao salão principal. Tatsuya sentou-se ao lado de Koneko enquanto Gasper estava de pé no centro. De repente ele sentiu que seu telefone começou a tocar e ele o pegou e percebeu que era Imari quem estava ligando para ele. Tatsuya se extirpou, saiu do quarto e o pegou. "Sim, Imari." "Tatsuya, você pode vir até aqui imediatamente?" "O que aconteceu?" "Suas previsões estavam corretas. Espere aí, estarei aí em um instante." Tatsuya então encerrou sua ligação e informou aos outros que tinha algum trabalho para cuidar. Ele então olhou para Keno e enviou uma mensagem telepática para ela, deixando-a um pouco surpresa, mas logo ela ficou séria e assentiu com a cabeça. Tatsuya então formou um círculo mágico e se teletransportou para a localização de Mari e dos outros. Tatsuya apareceu de repente em um beco abandonado e olhou ao redor, apenas para encontrar algumas marcas que mostravam que uma briga havia ocorrido ali. Tatsuya então olhou para as meninas e perguntou: "O que aconteceu aqui?" Kagura se adiantou e disse: "Assim como você nos contou esta manhã, havia alguns demônios que nos seguiram no caminho para Kai. Uma vez que encontraram uma chance, tentaram nos emboscar. Embora tenhamos batido neles, mas a parte importante aqui é que havia alguns anjos caídos envolvidos também." Ouvindo isso, Tatsuya olhou para os corpos caídos aqui e ali no chão. Ele olhou para as meninas e disse: "Vocês poderiam ter poupado ao menos as cabeças delas para que pudéssemos reconhecê-las." Ao ouvi-lo, todas as garotas bufaram e Shizuka disse: "Elas estavam até tentando brincar com a gente, elas deveriam ser gratas que pelo menos elas." Tatsuya interrompeu seu discurso e disse: "Você deveria ter cortado a masculinidade deles primeiro, e então deveria tê-los matado lentamente, com um sorriso no rosto." Ao ver seu sorriso, todas as meninas engoliram em seco e pensaram ao mesmo tempo: esses demônios tiveram sorte de não enfrentá-lo. Mas seus pensamentos foram interrompidos por Shuri, que caminhou até Tatsuya e disse: "Você tem uma ótima mentalidade, você irá muito longe na vida." Todos olharam para Shuri e não sabiam o que dizer. Tatsuya suspirou e disse: "De qualquer forma, você pelo menos deixou um desses insetos fugir, certo?" Todos eles assentiram e Miyuki disse: "Sim, nós não conseguimos detê-lo, e ele escapou de alguma forma, ponto." Tatsuya assentiu e disse: "Bom, quero que o chefe desses insetos ou pelo menos alguns insetos de classificação mais alta saiam de seus buracos. Eles viveram muito tempo." Um sorriso maníaco apareceu em seu rosto e ele disse: "As coisas estão tomando um rumo interessante agora, vou me certificar de aproveitar ao máximo isso." Ele então olhou para as meninas e perguntou: "Qual foi o nível de poder que vocês mostraram ao inimigo?" Envil disse: "Alguns de nós mostramos que nossos poderes são de classe média até o nível de pico da classe alta." Tatsuya assentiu e disse: "Bom trabalho, agora acompanhe Shuri de volta para casa e certifique-se de cobrir todas as evidências de luta. Não quero outras áreas como esta aqui." Um especialista pode facilmente dizer pelas marcas deixadas para trás que o lado vencedor estava se segurando muito. As meninas assentiram e então começaram a andar de volta. Tatsuya usou sua magia para limpar a área e então guardou os corpos mortos. Ele então decidiu conversar com Azazel sobre o assunto e então rastreou sua assinatura energética, o que o deixou muito surpreso, pois ele estava atualmente na Academia Kuo. Tatsuya então se teletransportou para lá e começou a caminhar em direção ao local onde todos estavam reunidos. Ao se aproximar da localização deles, ele ouviu a voz de Azazel: "Vocês sabem que mesmo se todos vocês atacassem juntos, isso ainda não faria efeito, certo?" Ao ouvir isso, Tatsuya sorriu e disse: "Então que tal tentarmos isso agora, comigo incluído, é claro." Ao ouvir sua voz, todos viraram a cabeça e o viram caminhando em sua direção com as mãos nos bolsos. Ao perceber isso, os lábios de Azazel se contraíram e ele disse: "Agora, não vamos fazer isso. Você não quer intimidar esse vizinho amigável, certo?" Tatsuya sorriu e disse: "Haha, você certamente está brincando, Azazel. Por que eu iria querer intimidar você?" Ao ouvir isso, Azazel sorriu e disse: "Sim, eu ai." Antes que ele pudesse terminar, Tatsuya disse: "Vou rasgar suas asas e fazer asas caídas fritas para você bem picantes." Ao ouvir isso, Azazel deu um passo para trás e disse: "Embora eu seja fã da sua comida, não gosto da ideia de fazer parte dos ingredientes." O rosto de Tatsuya ficou neutro e ele disse: "Vocês podem baixar a guarda, ele não vai machucar vocês." Ao ouvi-lo, os membros restantes do ORC junto com Saji baixaram a guarda, mas continuaram de olho em Azazel.
Tatsuya então perguntou, então por que você está aqui? Azazel também se acalmou e disse, ouvi falar de um usuário de espada demoníaca sagrada aqui e você sabe da minha curiosidade? Tatsuya assentiu e disse, infelizmente ele não está aqui no momento. Azazel suspirou e disse, bem, não há nada que se possa fazer. Ele então voltou seu olhar, que caiu sobre uma árvore atrás da qual Gasper estava escondido. Ei, vampiro! Fazendo Gasper gritar. Visão proibida de valor, um equipamento sagrado que pode ser muito perigoso se o usuário não for capaz de controlá-lo. Ele então olhou para Sagi e disse, e o pulso dracônico escuro, linha de absorção, é isso? Você pode treinar aquele meio vampiro ali sugando o excesso de poder dele. Isso deixou o resto das pessoas surpresas e Azazel disse, sério, você não sabia disso, garoto? Não subestime esse equipamento sagrado. Esse equipamento tem o poder do maligno dragão negro, Vritra, o dragão da prisão dos 5 reis dragões. Azazel então colocou a mão no cavanhaque e disse, há uma maneira muito mais rápida de fazer isso, bebendo o sangue do dragão vermelho. Afinal, vampiros são feitos para beber sangue. Bem, tudo o que resta para todos vocês fazerem é tentar todos os métodos que acabei de contar. E Azazel começou a se afastar. Vendo isso, Tatsuya estreitou os olhos e disse, Azazel, tem algo que eu quero te perguntar? Azazel virou a cabeça ligeiramente e parou. Tatsuya então disse, há algum anjo caído aqui na cidade que você chamou? Ouvindo sua pergunta, Azazel fez uma expressão confusa. Ao ver isso, Tatsuya fechou os olhos, suspirou e disse, esqueça. Vejo você mais tarde, então. Azazel olhou para Tatsuya por um tempo e então deu de ombros e disse, até mais, e foi embora. Mais tarde naquela noite, todos estavam no ginásio com seus uniformes de educação física, enquanto Gasper estava com o uniforme feminino e tinha o tubo de absorção preso à cabeça. Tatsuya olhou para Sagi e disse, chupe mais dele. Sagi assentiu e disse, sim, Aniki, e começou a absorver mais poder de Gasper, fazendo gemer. Tatsuya olhou para Gasper e disse, pare de gemer como uma menina, agora mesmo. Gasper olhou para Tatsuya e timidamente assentiu com a cabeça. Ele então virou a cabeça e viu Koneko esfregando algo nas bolas de queimada e perguntou, o que você está fazendo, Koneko? Koneko olhou para Tatsuya e disse com sua voz monótona, cobrindo essas bolas com pasta de alho, fazendo Gasper gritar e tentar fugir, apenas para ser trazido de volta pela Xenovia. Isami joga sem piedade. Ele tem que ser um pouco homem. Isami assentiu e disse, não me odeie, Gasper, isso é para o seu próprio bem. E jogou a bola de queimada coberta de alho em direção a Gasper. Gasper, que viu a bola vindo em sua direção, surtou um pouco e seu Sacred Gear foi ativado e o tempo parou para todos, exceto para Tatsuya, e Gasper tentou fugir. De repente o tempo começou a correr normalmente e Gasper foi trazido de volta pela Xenovia. Isami olhou para Gasper e disse, você tem que parar a bola, não nós. Koneko olhou para Gasper e disse, se você não consegue parar a bola, então seja atingido por ela no rosto. O Vaa Koneko-chan está me intimidando. Isami olhou para Tatsuya e disse, por que não tentamos o outro método, o método de beber meu sangue? Ao ouvir isso, Gasper começou a surtar e disse, não, eu não gosto de sangue. Isami olhou para Gasper e disse, mas você não é um vampiro? Gasper balançou a cabeça e disse, não, eu não gosto de nada cru. Ao vê-lo choramingando, Koneko olhou para Gasper e disse, vampiro inútil. E Gasper começou a chorar novamente. Ao vê-lo, Tatsuya suspirou, caminhou em sua direção, agachou-se ao seu nível e disse, Gasper, olhe para mim. Gasper levantou lentamente a cabeça e viu Tatsuya olhando para ele. Tatsuya olhou nos olhos de Gasper e disse, você quer ficar assim para sempre, choramingando desse jeito? Você não disse que se tornaria um homem? Gasper fungou e disse, mas senpai, eu não gosto de sangue, não gosto de ficar ao ar livre, estou com medo. Tatsuya colocou as mãos nos ombros de Gasper e disse, e quando você planeja superar esses medos, um homem não é assim, um homem nunca desiste mesmo que tenha medo de algo, ele nunca mostra aos outros e encara de frente. Você não quer ser assim? Gasper olhou para Tatsuya por um tempo e então assentiu e disse, sim, eu quero ser um homem. Você tem certeza mesmo? Estou certo. Será muito difícil. Estou pronto para isso? Você está pronto para se tornar forte? Sim, estou pronto para isso. Tatsuya assentiu e disse, ótimo se você não desistir, então eu prometo que não vou desistir de fazer de você um homem de verdade. Gasper assentiu e disse, sim, eu ficarei forte. Tatsuya assentiu e disse, você sabe o que o maior herói disse quando seu discípulo estava decidido como você? Ao ouvir a pergunta, Gasper balançou a cabeça. Tatsuya então perfurou seu dedo com uma agulha fina e algumas gotas de sangue escorreram de seu dedo, e então Tatsuya usou sua magia para transformá-las em pílulas. Ele então pegou a pílula e mostrou para Gasper e de repente o rosto de Tatsuya mudou completamente, de modo que seus olhos não estavam mais visíveis e seu rosto ficou um pouco angular, assim como All Might, coma. Gasper imediatamente se assustou ao ver o sangue e saiu correndo gritando como uma menina. Capítulo 157. Depois que Tatsuya conseguiu de alguma forma manter Gasper do lado de fora, mesmo depois de ter ficado assustado com o sangue saindo do dedo de Tatsuya, Tatsuya então prometeu a ele que não forçaria a beber sangue e continuou o treinamento sem ele. No final, Gasper foi capaz de parar 5 bolas de 50 sem que seu poder fosse drenado pela linha de absorção. Ele até ficou fora de sua caixa por um tempo inteiro, o que foi bastante louvável para o vampiro recluso. No dia seguinte, Tatsuya estava vagando sem rumo na escola junto com os alunos do 2º ano do seu grupo, além de Xenovia e Isami. No caminho, eles encontraram Rias e Akeno, que se aproximaram deles e Akeno disse, bem na hora, Ismai-chan, Tatsuya-kun. Há um lugar que queremos que vocês dois visitem depois da escola. Tatsuya e Isami se entreolharam e depois olharam novamente para Akeno e Tatsuya disse, me mande uma mensagem com o endereço e o horário e eu estarei lá. Akeno assentiu e disse, tudo bem, vejo vocês mais tarde, e então foi embora junto com seu rei.
Mais tarde naquele dia, Tatsuya, que já havia trocado de roupa para suas roupas casuais, estava caminhando pelas ruas de Ku e indo em direção ao santuário, onde Akeno o chamou. Em seu caminho, ele sentiu poderosas assinaturas sagradas na cidade, e sentindo-as, um sorriso apareceu em seu rosto. Ele então acelerou o passo. Logo ele chegou ao sopé da colina onde ficava o santuário e encontrou Isami, que ainda estava usando seu uniforme. Isami olhou para Tatsuya e disse: "Você tem alguma ideia de por que fomos chamados aqui?" Tatsuya olhou para ela e com um sorriso no rosto disse: "Na verdade, sim." Ao ouvir isso, os olhos de Isami se arregalaram e ela perguntou: "Então por que fomos chamados?" Tatsuya apenas sorriu, começou a subir as escadas e disse: "Qual será a graça se eu te contar o motivo?" Ao ouvir isso, Isami fez beicinho e disse: "Tudo bem, não me diga." Correu atrás dele e pulou em suas costas. Tatsuya, que de alguma forma conseguiu manter o equilíbrio depois que Isami pulou sobre ele, virou a cabeça e disse: "Aquilo foi perigoso, sabia?" Isami olhou para ele com uma expressão impassível e disse: "Você não tem o direito de chamar esse tipo de coisa de perigosa." Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Tatsuya se contraíram, mas ele se acalmou e disse: "Tanto faz, se apresse, temos que ir ao santuário." Isami assentiu e disse: vamos lá." Mas ainda não saiu de suas costas. Tatsuya olhou para ela e ela apenas o abraçou mais forte e disse: "O que aconteceu? Vamos lá." Tatsuya suspirou e disse: tudo bem, só não me abrace tão forte, já está muito quente." Isami sorriu e disse: "Tem certeza de que não está se sentindo envergonhada por sentir meus seios em suas costas?" Tatsuya bufou e disse: "Diz aquele cujas mãos estão continuamente se movendo por todo o meu corpo." Ao ouvir isso, Isami sorriu e disse: "Bem, como posso deixar passar uma oportunidade como essa?" E começou a mover a mão em direção à virilha de Tatsuya. Vendo como as coisas estavam indo, Tatsuya sorriu e moveu as mãos para agarrar a bunda dela e deu um leve aperto, o que rendeu um ep da garota de cabelos castanhos em suas costas. Tatsuya não se virou e disse: "O que aconteceu?" com um tom brincalhão. Ouvindo o que ele disse, Isami olhou para ele e trancou as pernas em volta da cintura dele e tentou apertar a cintura dele entre as pernas dela. Tatsuya, que não sentiu apenas o prazer das coxas macias dela, sorriu e disse: "Suas coxas têm uma sensação agradável. Obrigado pelo mimo." Ao ouvir isso, Isami corou, escondeu o rosto atrás das costas dele e murmurou: "Pervertido." Tatsuya apenas fechou os olhos e disse: "Você é a última pessoa que eu quero que me chame de pervertido." Isami levantou a cabeça e olhou para Tatsuya e lentamente se moveu para mais perto do rosto dele. Ela então agarrou o rosto dele com ambas as mãos e lentamente o virou. Tatsuya, que agora estava de frente para Isami, ficou um pouco confuso com sua ação. Olhou para Isami, que começou a diminuir a distância entre eles e pressionou seus lábios contra os de Tatsuya. Tatsuya, que recebeu um beijo repentino de Isami, ficou surpreso com suas ações, mas logo começou a beijá-la de volta. Isami, que assumiu a liderança no começo, decidiu mantê-la e tentou enfiar a língua na boca de Tatsuya, mas foi imediatamente contra-atacada pela língua de Tatsuya, que se enrolou na dela e logo a dominou. Os dois continuaram se beijando por vários minutos sem nem se importar com o pequeno observador que ambos já tinham percebido. Isami, que ficou sem fôlego, logo separou sua boca da de Tatsuya com um fino fio de saliva ainda conectando-as. Mas antes que ela pudesse se afastar, Tatsuya usou seus poderes psíquicos e novamente a puxou para um beijo. Isami, que ficou surpresa com sua ação repentina, arregalou os olhos surpresa, mas logo começou a se derreter no beijo novamente e continuou a beijá-lo. Logo, os dois se separaram novamente e Isami, que estava com o rosto vermelho, imediatamente virou o rosto de Tatsuya e escondeu o rosto atrás das costas dele, murmurando: "Você realmente é um pervertido." Tatsuya apenas riu e disse: "Bem, obrigado pela recompensa." E novamente começou a caminhar em direção ao santuário. No caminho, Tatsuya olhou para uma árvore e disse: "Sabe, não é bom espionar alguém quando está fazendo algo íntimo." Assim que ele disse isso, Akeno, que estava usando roupas de sacerdotisa do santuário, saiu com o rosto corado e disse: "Araara, parece que fui pega a propósito. Isami-chan, você foi muito agressiva há pouco. Ver vocês duas me deixou muito quente. Ponto." Ao ouvir isso, Isami começou a corar novamente, escondeu o rosto atrás do de Tatsuya e disse: "Apenas me mate agora." Tatsuya, que sorriu e virou o rosto e disse: Agora, não fale assim, nós ainda temos que tomar medidas e fazer você chegar à idade adulta. Não me diga que você não quer fazer isso. Ponto." Ao ouvir isso, Isami imediatamente se assustou e disse: "Não tem como eu não querer isso, estou pronta para fazer isso com você a qualquer momento. Basta me dizer quando e onde." Com um grande sorriso no rosto. Tatsuya olhou para ela com uma expressão impassível e disse: "Você não ficou envergonhada e quis morrer agora por causa do beijo?" Ao ouvir isso, Isami imediatamente corou mais uma vez, bateu na cabeça dele com um punho e disse: "Idiota, não diga coisas tão embaraçosas tão facilmente." Tanto Tatsuya quanto Akeno olharam para ela por um tempo e então Akeno disse: "Esqueça, Tatsuya, suas prioridades e senso de vergonha são completamente diferentes." Tatsuya assentiu e disse: "Sim, vamos logo." E novamente começou a caminhar em direção ao santuário com Akeno ao seu lado enquanto Isami estava escondida atrás dele com o rosto vermelho. Capítulo 158. Depois que Tatsuya e os outros subiram mais alguns degraus, todos eles chegaram em frente ao portão do santuário. Isami pulou das costas de Tatsuya, olhou para o portão e perguntou: "E agora? Os santuários não são lugares perigosos para demônios?" Tatsuya olhou para Isami e disse: "Não se preocupe, posso ver que há alguns encantamentos aqui que garantirão que os demônios não sejam feridos. Então podemos passar sem problemas." Isami assentiu e então todos eles passaram pelo portão, e no momento em que o fizeram, todos ouviram uma voz e pararam em seus lugares. Então esta deve ser a atual Imperatriz Dragão Vermelho, e uma luz muito brilhante apareceu na frente deles.
Logo a luz começou a diminuir e duas figuras surgiram da luz. Isami olhou para as duas figuras e disse, asas douradas? Na frente deles estavam duas pessoas, um homem e uma mulher, ambos com cabelos loiros. O homem olhou para Isami e disse, ela é a Imperatriz Dragão Vermelho e a outra dizendo isso. Ele virou a cabeça e viu Tatsuya e imediatamente parou de falar e sua boca permaneceu aberta. Ao vê-lo daquele jeito, todas as mulheres viraram a cabeça e olharam para Tatsuya e imediatamente os olhos da mulher loira se arregalaram. Tatsuya olhou para ela e com um sorriso no rosto disse, para Gabriela, há quanto tempo? Gabriela sorriu brilhantemente e estava prestes a responder a ele, mas o homem loiro interrompeu todos e disse, Saitama-sensei, há muito tempo. Você se lembra de mim? Eu sou seu grande fã, nos conhecemos no Vaticano. E imediatamente apareceu na frente de Tatsuya e começou a apertar sua mão. Tatsuya olhou para Michael com um sorriso irônico e disse, claro que me lembro de você, Michael, como você está? Michael pareceu muito feliz quando Tatsuya disse que se lembrava dele e estava prestes a responder, mas de repente um punho pousou em seu rosto e Michael foi jogado para longe. Todos olharam para o homem loiro que foi jogado para longe e então viraram a cabeça para ver a quem pertencia o punho. E viram Gabriela parado ali com um lindo sorriso no rosto. Ela imediatamente pulou em Tatsuya, o abraçou e disse, Tatsuya, eu realmente senti muito a sua falta. Tatsuya a abraçou de volta e disse, calma, eu não vou fugir. Mas Gabriela continuou abraçando-o por um tempo e então olhou para ele com um beicinho no rosto. Ao ver o beicinho, Tatsuya imediatamente corou com a fofura dela, mas se controlou e disse, o que aconteceu? Por que você está tão bravo? Gabriela disse, HMPH, você não veio me conhecer durante todo esse tempo. Tatsuya apenas sorriu desamparadamente, deu um tapinha na cabeça dela e disse, desculpe, mas eu estava muito ocupado com a escola e tudo mais, sabe? Gabriela continuou a fazer beicinho, abraçou-o com mais força e disse, não vou ouvir desculpas. Tatsuya, que sentiu os seios macios dela em seu peito, estava se esforçando muito para impedir que seu irmão tomasse qualquer atitude. Normalmente ele poderia ter controlado facilmente seus impulsos. Mas o ato que ele fez com todas as suas garotas na noite passada ainda teve algum efeito sobre ele e seu corpo estava reagindo ao estímulo. Tatsuya olhou para Gabriela e disse, então o que devo fazer para que você me perdoe? Gabriela, que o ouviu, olhou para cima com um sorriso no rosto e disse, então vamos lá e nos mostramos a cidade, como fazíamos naquela época. Tatsuya assentiu e disse com um sorriso no rosto, tudo bem, vamos juntos, assim que o trabalho aqui estiver concluído. Gabriela sorriu brilhantemente e aninhou-se nele mais uma vez. Essa ação fez com que Tatsuya segurasse seu irmão mais difícil. De repente, seu salvador veio e puxou Gabriela de volta para o alívio de Tatsuya. Tatsuya olhou para seu salvador e viu Michael repreendendo Gabriela por suas ações. Tatsuya caminhou até lá e abraçou Michael para surpresa de todos e disse, no futuro, sempre que eu publicar um novo volume, enviarei a vocês antes de todo mundo. Ao ouvir isso, os olhos de Michael se arregalaram e ele abraçou Tatsuya de volta e disse, muito obrigado, sensei. Este é o maior presente que eu poderia pedir. Tatsuya então se separou de Michael, ficou sério e perguntou, então, qual é a razão de você vir para esta cidade junto com Gabriela? Ao ouvir isso, todos ficaram sérios também e Michael perguntou, temos algo para discutir com a Imperatriz Dragão Vermelho aqui, mas antes disso, Tatsuya, o que você está fazendo aqui? Tatsuya percebeu que ambos os anjos não sabiam de sua identidade e disse, bem, veja bem, esta cidade é meu território. Então minha presença era necessária no encontro entre todos vocês. Ao ouvir isso, os olhos de Michael e Gabriela se arregalaram e eles disseram, você pertencia à sociedade sobrenatural. Antes disso, você sabia que éramos serafins quando nos conhecemos no Vaticano. Tatsuya apenas sorriu para ele, fazendo Michael suspirar e disse, para não ser capaz de olhar através de você, você deve ser alguma coisa. Mas já que você é o líder de Kuo, então isso significa que quem derrotou aquele grupo foi você. Tatsuya assentiu e disse, sim, e desculpe por fazer isso com seu antigo irmão. Michael e Gabriela balançaram a cabeça e disseram, não se preocupem, era uma ação necessária naquela situação. Isami então olhou para o trio e perguntou, Tatsuya, você conhece esses caras? Ao ouvir sua pergunta, Michael olhou para Isami com uma expressão de desculpas e disse, aonde estão minhas maneiras? Meu nome é Michael, um serafim e atual líder do céu, e esta aqui é minha irmã. Gabriela se adiantou e disse, olá, meu nome é Gabriela, um serafim. Isami assentiu e disse, Isami Youdou, um demônio e atual Imperatriz Dragão Vermelho. Então você também é um daqueles que amam Tatsuya? Ao ouvir isso, Michael e Tatsuya imediatamente olharam para Isami, enquanto Akeno apenas riu. Gabriela mostrou um sorriso brilhante no rosto e disse, sim, eu amo muito Tatsuya, o que deixou Michael e Tatsuya chocados e olharam para ela. Gabriela então continuou e disse, eu amo a Ásia também, nós três éramos amigos, sabia? E então Michael e Tatsuya deram um suspiro, embora ambos estivessem um pouco desapontados. Michael para a irmã perceber seus sentimentos, enquanto Tatsuya para a irmã de Michael por não perceber os sentimentos dele. Ambos pensaram ao mesmo tempo, quando ela vai perceber? Ambos se entreolharam e mostraram um sorriso impotente. Tatsuya então disse, vamos primeiro entrar e depois discutir mais. Michael assentiu e disse, vamos fazer isso. Capítulo 159. Tatsuya e os outros entraram no santuário e sentaram-se com Isami e Michael sentados um de frente para o outro, enquanto os outros três estavam sentados um pouco longe deles, com Tatsuya sentado entre Akeno e Gabriela.
Isami, que viu a expressão séria no rosto de Michael, ficou um pouco tenso e ao ver isso, Tatsuya disse, você não precisa ficar tão tenso, Isami. Michael é um bom sujeito. Ao ouvir isso, Isami olhou para Tatsuya e depois de ver o sorriso em seu rosto, soltou um suspiro cansado. Michael então deu uma tosse falsa para chamar a atenção de Isami e disse, Isami Yodo, a atual Imperatriz Dragão Vermelho, nós da facção Celestial desejamos que você aceite este pequeno presente nosso e esperamos formar uma boa relação entre nós e que possamos ser aliados, embora sejamos de facções e raças diferentes. E de repente uma espada europeia com 4 garras douradas de dragão no punho apareceu do nada e pairou no meio da sala. Michael então disse, esta aqui é a espada sagrada Ascalon, uma matadora de dragões. Desejamos que você a empunhe, Imperatriz Dragão Vermelha. Vendo a espada e sentindo a aura que ela emitia, Isami engoliu sua saliva e perguntou, posso realmente empunhá-la? Ela é sagrada e matadora de dragões por natureza. Pode-se dizer que esta espada é minha inimiga natural. Assim que ela disse isso, a manopla de Drai se materializou em seu braço e a joia começou a brilhar. Enquanto o hospedeiro da engrenagem sagrada tiver uma vontade adequada em relação a algo, então nada é impossível. Apenas pegue a espada e concentre sua aura nela. Isami assentiu e segurou o punho da espada e sentiu pequenos choques de corrente passando por seu corpo. Ela então estreitou os olhos e pensou, eu posso fazer isso, não, eu tenho que fazer isso, uma oportunidade de ganhar poder como esse é difícil de conseguir, e eu não vou deixar passar. Eu tenho que ficar mais forte, forte o suficiente para ficar ao lado dos outros no grupo de Tatsuya. Mesmo sabendo que eles nunca vão me abandonar, eu ainda posso deixar as coisas como estão, eu tenho que alcançá-los. De repente a espada começou a brilhar cada vez mais e a liberar sua aura dracônica, fazendo Michael, Gabriela e Akeno arregalarem os olhos em surpresa enquanto um pequeno sorriso aparecia no rosto de Tatsuya. O formato da espada também começou a mudar e ela começou a ficar mais longa, enquanto o punho e a empunhadura da espada começaram a encolher. A luz se intensificou novamente e lentamente começou a mudar de cor para vermelho e quando isso aconteceu, começou a ficar mais fraca até finalmente desaparecer. Quando a luz se apagou, foi revelado que a manopla estava presa à lâmina da espada, mas a diferença era que em vez de a espada ter uma bainha prateada e roxa, ela era vermelha e roxa, o que fez Tatsuya levantar as sobrancelhas. De repente a gema na manopla começou a brilhar cada vez mais. Mas assim que a gema fez isso, Isami começou a gritar de dor. Ao ver isso, Tatsuya imediatamente se levantou do seu lugar e correu em sua direção. Ele tentou agarrar o ombro dela, mas sentiu um pouco de resistência em se aproximar dela. Tatsuya imediatamente começou a liberar um pouco de sua aura e olhou para Michael. Michael, qual é o significado disso? Por que ela está sofrendo de dor? Ao sentir a pressão repentina e a intenção de matar, todas as pessoas na sala, exceto Isami, começaram a suar muito e tiveram problemas para respirar. Michael olhou para Tatsuya horrorizado e disse, não sei o que está acontecendo, juro que não fizemos nada. Tatsuya estreitou os olhos e disse, então que explicação você tem para isso? Michael ficou sem palavras e não sabia o que dizer, mas de repente Drai disse, não é culpa daquele anjo. Ao ouvir isso, Tatsuya parou de liberar sua intenção assassina em direção às outras pessoas na sala, concentrou-a na manopla e disse, desembucha tudo o que você sabe. Drai, que estava dentro do equipamento sagrado, ficou imediatamente aterrorizado pela quantidade de intenção assassina que Tatsuya estava liberando e disse, ela queria ficar mais forte e sua vontade estava focada nesse objetivo enquanto ela fundia a espada comigo, é por isso. Tatsuya estreitou os olhos e disse, diga-me a verdade, ela está em perigo? Ao ouvir a pergunta, o Drai disse, contanto que ela não perca a vontade, ela não estará em perigo, mas... Ao ouvir isso, Tatsuya imediatamente dissipou a barreira que estava causando resistência a ele antes e no mesmo momento, uma enorme explosão de energia escapou do corpo dela e empurrou os outros um pouco. Sentindo a energia que acabará de sair da explosão, os olhos do Serafim e de Tatsuya imediatamente se arregalaram e todos pensaram, é a energia de matar dragões. Tatsuya imediatamente abraçou seu corpo e começou a usar a energia extra para passar por seu corpo para reduzir um pouco sua dor. Sentindo alguém abraçando seu corpo, Isami abriu os olhos um pouco enquanto ainda gritava e viu Tatsuya abraçando-a enquanto gotas de suor se formavam em sua testa e tinha uma expressão de dor no rosto. Ela imediatamente arregalou os olhos e disse, você, o que está fazendo? Afaste-se, você está se machucando. Tatsuya, que ouviu sua voz, sentiu um pouco de alívio, olhou para ela e disse, se você tem energia e foco para me repreender, então concentre-se no que está fazendo. Não vou deixá-la até que termine. Isami olhou para Tatsuya com raiva e disse, você é um idiota? Vá embora. Tatsuya, que ouviu isso, sentiu-se um pouco irritado, afastou um pouco a cabeça e então, com todo o ímpeto que conseguiu reunir, deu uma cabeçada nela e disse, você é a idiota aqui. Quem te disse, um dragão demoníaco para tentar assumir os poderes de um matador de dragões, um sagrado assim. Isami, que recebeu a cabeçada, sentiu muita dor e disse, Fuuk-kek, isso te dói, idiota. É assim que você trata seu amante. Tatsuya deu uma cabeçada nela mais uma vez e disse, não, é assim que eu trato idiotas. E atualmente você está sendo uma. Acabe com isso, pelo amor de Deus. Assim que ele disse isso, Akeno e Isami sentiram dor de cabeça e Isami disse, seu filho da puta, não diga essa palavra na frente de um diabo. Ao ouvir isso, Tatsuya disse, acaba com isso, pelo amor de Deus, e começou a canalizar mais energia pelo seu corpo, o que começou a causar uma dor intensa em Tatsuya. Merda, essa é a primeira vez que estou sofrendo com essa quantidade de dor, sério, quão forte é a determinação dela. Estou feliz por não ter escolhido ser um dragão ou demônio na hora da reencarnação. Sentindo que estava sendo ferido pela energia que estava canalizando, ele ativou sua magia de cura e regeneração ao máximo e imediatamente começou a se sentir relaxado.
Ele até tentou enviar a magia de cura para o corpo de Isami, mas no estado atual, o corpo dela a estava rejeitando. E ele não queria descobrir o que um envio forçado poderia fazer. Isami, que sentiu sua dor diminuir porque Tatsuya estava absorvendo mais energia, olhou para Tatsuya e disse, a propósito, você ouvirá meu único pedido se isso acabar sem problemas? Tatsuya olhou para ela e disse, vou terminar isso logo. Ao ouvir isso, os olhos de Isami se arregalaram e de repente uma enorme quantidade de energia começou a sair dela, o que chocou todos os presentes na sala, incluindo Tatsuya. Isami começou a absorver e canalizar mais energia através de seu corpo e gritou, é claro que sim, vamos foder a noite inteira bebê. Uva! Ela disse isso e deu um grito de guerra. Todos eles, exceto Gabriela, olharam para ela com uma expressão estranha no rosto. Até mesmo Drai estava fazendo o mesmo e Tatsuya disse, essa é a fonte da sua motivação. Mas Isami o ignorou e continuou dando um grito de guerra. A joia na manopla então disse, mesmo que seja estranho, ainda estou impressionado com a motivação dela. Isami então disse, eu não me importo com o que você pensa, se ser estranho pode me ajudar a alcançar meus objetivos. Então foda-se tudo, eu sou estranho. A luz da manopla começou a se intensificar mais e os serafins e Akeno fecharam os olhos. Elemento Dragon Slayer. O poder foi tomado. Depois que Drai notificou, a luz começou a diminuir e o excesso de aura começou a retornar para dentro da espada. Tatsuya então parou de abraçar Isami, segurou seu ombro e começou a sacudi-la, dizendo, o que diabos você estava pensando? Você sabe o que poderia ter acontecido com você. Mas então ele percebeu que Isami estava começando a perder a consciência e parou de sacudi-la. Isami então começou a desmaiar e com um sorriso no rosto disse, eu consegui. E fechou os olhos e foi dormir. Tatsuya suspirou, colocou a cabeça no colo dele e começou a acariciá-la. Sério, ela é uma grande idiota. Ele então olhou para a manopla e disse, agora Drai, me diga o que diabos aconteceu? A manopla começou a piscar e Drai disse, a vontade dela de se tornar forte e ficar ao lado do seu grupo no futuro era tão forte que, enquanto ela fundia o equipamento sagrado e a espada, ela inconscientemente ativou algo dentro de seu corpo e começou a absorver o elemento matador de dragões da espada. Ao ouvir isso, Tatsuya começou a massagear as têmporas e disse, o que vou fazer com ela? Então, o que ela ganhou? A Gen piscou mais uma vez e Drai disse, ela ganhou a habilidade de usar a magia de matador de dragões do seu elemento, que no caso dela é o fogo. Tatsuya assentiu, mas então Michael os interrompeu e disse, então isso significa que Ascalon agora tem apenas uma simples espada sagrada? Tatsuya olhou para Michael e disse, desculpe por ameaçá-lo antes, e abaixou a cabeça. Michael acenou com as mãos e disse, você não precisa se desculpar, eu teria feito algo parecido se alguém próximo a mim tivesse passado por algo parecido. Tatsuya assentiu com um sorriso e disse, obrigado pela compreensão. Agora Drai fale. A gema começou a brilhar e Drai disse, não, apenas uma parte do elemento matador de dragões foi absorvida por ela e em troca, a espada recebeu um pouco do meu poder. Ela é muito mais durável agora. Michael assentiu e disse, graças a Deus, não sei o que os outros no céu teriam feito se soubessem que alguém mexeu com Ascalon daquele jeito. Ele então olhou para Tatsuya e disse, bem, então meu trabalho aqui está feito. Vou voltar agora. Tatsuya silenciosamente colocou a cabeça de Isami em um travesseiro e então se levantou e disse, tchau, foi um prazer conhecê-lo depois de tanto tempo. E moveu a mão para frente. Michael agarrou a mão de Tatsuya, apertou-a e disse, foi um prazer. Então ele se virou e disse, Gabriela, vamos. Gabriela olhou para Tatsuya e disse, tchau Tatsuya, não se esqueça da promessa. Iremos juntos depois da reunião. Tatsuya assentiu e disse, sim, nós faremos. Gabriela sorriu e então ficou ao lado de Michael e se teletransportou para longe com um círculo mágico. Capítulo 160. Depois que os dois anjos se foram, Akeno, que viu Isami dormindo, olhou para Tatsuya e disse, Tatsuya-kun, Hyo. Antes que ela pudesse terminar, Tatsuya levantou a mão para pará-la e disse, se é sobre você ser meio caída, então eu já sei, eu já conheci seu pai masoquista. E sim, eu não tenho problema algum com você ser caída. Akeno, que o ouviu, pescou os olhos surpresa e perguntou, como você sabia que eu queria falar sobre isso? Tatsuya deu de ombros e disse, Shuri me disse que você estava preocupado com isso, então é só um palpite meu de que você queria falar comigo sobre isso. Akeno assentiu e então disse hesitantemente, você realmente não odeia que eu tenha esse sangue mestiço dentro de mim? Tatsuya balançou a cabeça e disse, comparados aos demônios, acho que os anjos caídos são mais incríveis. Claro que eles não podem ficar mais fortes no ritmo dos demônios que ficam mais fortes fazendo contratos, tendo afinidade com a luz que pode danificar seriamente os demônios. Enquanto tem asas negras legais, o que mais você quer? E comparados aos anjos que têm muitas restrições sobre eles, os caídos podem fazer o que quiserem. Akeno olhou para ele por um tempo e então disse, e todas as pessoas inocentes que eles matam, até Isami-chan é morta por eles. Ao ouvir isso, Tatsuya estreitou os olhos e disse, então, se você está falando sobre isso, me diga qual facção não faz isso. Ao ouvir essa pergunta, Akeno ficou em silêncio, pois não conseguia encontrar nenhuma resposta para ela. Tatsuya então disse, é comum as pessoas cuidarem de um problema quando ele não é muito perigoso e essa é a verdade sobre a vida. Certamente você pode se proteger de tudo isso, mas se você acha que a outra parte não faz nada parecido, então isso não passa de sua ingenuidade. Akeno, que ouviu o que Tatsuya disse, permaneceu em silêncio e abaixou a cabeça. Tatsuya, vendo isso, suspirou, colocou a mão na cabeça dela e disse, não pense muito sobre isso, depende de pessoa para pessoa, da maneira como elas pensam as coisas. O meu é meu, o seu é seu. Akeno olhou para cima e encarou o rosto de Tatsuya por um tempo e então um sorriso apareceu em seu rosto.
Sabe, está ficando muito difícil me conter para não atacar você. Tatsuya apenas sorriu e parou de acariciar sua cabeça, fazendo Akeno fazer beicinho. Tatsuya apenas riu e disse, desculpe, mas acho que minha agenda está bem ocupada porque já prometi a alguém. Não é mesmo, Isami? Isami, que tinha acordado um pouco mais cedo, surtou um pouco quando ouviu Tatsuya chamando-a. Ela então se sentou e começou a esfregar a parte de trás da cabeça com um sorriso irônico no rosto. Vendo isso, Tatsuya balançou a cabeça e disse, vamos logo. Não temos mais nada para fazer aqui, certo? E virou a cabeça para Akeno. Akeno apenas sorriu maliciosamente e disse, só falta uma última coisa, e imediatamente se aproximou dele e colocou seus lábios nos de Tatsuya, deixando-o um pouco surpreso, enquanto Isami corou ao ver Akeno agir agressivamente. Akeno não esperou e começou a mover sua língua em direção à boca de Tatsuya, querendo dominá-lo. Mas Tatsuya imediatamente a bloqueou e começou a empurrar sua língua para trás e a dominá-la. Akeno, que de repente se sentiu dominada, corou um pouco por causa do prazer e logo começou a derreter no beijo. Depois de se beijarem por um tempo, Tatsuya e Akeno se separaram, ambos ofegantes. Akeno colocou a mão na bochecha e disse, isso foi incrível, quero tentar de novo e quem sabe um pouco mais. Ao ouvir isso, Isami imediatamente colocou a mão em volta de Tatsuya e disse, desculpe, Akeno-san, mas esta noite Tatsuya é meu. Akeno olhou para Isami com um sorriso e disse, Arara Isami-chan, ela está muito agressiva hoje, agora por que você não me deixa participar também? Quem sabe você não pode aproveitar mais. Ao ouvir isso, Isami pensou por um tempo e então olhou para Tatsuya, que olhou para ela e disse, não sei, eu já disse que atenderia a um dos seus pedidos, se você quiser assim, não terei problema algum. Isami começou a pensar novamente, então olhou para Akeno com os olhos semicerrados e disse, tudo bem, mas eu vou primeiro. Akeno apenas riu e disse, não tenho problemas com isso. Na verdade, parece que estou tendo um caso. Ah, só de pensar nisso fico excitada. Tatsuya e Isami olharam para ela e então balançaram a cabeça e Tatsuya disse, então vamos direto para o quarto, e imediatamente se teletransportou com os outros dois.